Vestido como verdadeiro herdeiro, eu simplesmente desisto de reconhecer a família. Apenas porque conheço bem a trama do livro original. O verdadeiro herdeiro está destinado a um final trágico. Não importa como eu reaja, no final, é sempre a vida que o falso herdeiro leva. Aqueles familiares também estão sempre sob a aura de estupidez. De qualquer forma, eles são tendenciosos em relação ao falso herdeiro sonso. E eu fui quem viu esse vídeo do romance na época. Eu vim para deixá-lo fraco. E então, tudo escureceu e eu fui transportado para cá. Mas já que tem memórias de duas vidas, o que seria ruim de fazer? Com certeza, eu escolho não ser maltratado. Então, já se passou quase um ano desde que cheguei. Eu estou apenas relaxando na loja do meu pai, o vendedor de peixes. Wang Shumanjian, claro, também usou as memórias da vida passada para ganhar uma pequena fortuna. E enquanto eu estava deitado assistindo a um drama emocionante, um velho vestido de maneira elegante entrou. Olá, jovem senhor Jianfan. Sou o mordomo da família Liu, meu sobrenome é Wang. O senhor me enviou para buscá-lo de volta desta vez. E sem esperar minha resposta, um som eletrônico familiar ecoou em minha mente. Parabéns, anfitrião, você ativou a trama de reconhecimento familiar. O sistema de destino dos verdadeiros e falsos herdeiros foi ativado. Que diabos é isso? O bug que eu levei tanto tempo para corrigir foi resolvido por você assim? Neste momento, não prestei atenção no mordomo Wang que estava ao meu lado. Olhando para o nome do sistema, só senti um retardado. Sistema, você sabe como minha vida está confortável agora? E vendo você um pouco distraído, o mordomo Wang repetiu novamente o que disse antes. Certo, eu entendi. Mas mordomo Wang, você volta e me diz sobre aquele familiar. Eu não vou. No entanto, antes que eu terminasse a frase, minha garganta parecia estar sob o controle de uma energia invisível. As palavras restantes simplesmente não saíam. Por favor, anfitrião, colabore para completar a trama. Caso contrário, este mundo será reiniciado. E você também não existirá mais. Seu retardado, eu vou acabar com você. Em seguida, respirei fundo e falei com o mordomo Wang. Eu entendi, eu vou com você. Depois de mais de uma hora, o carro parou lentamente, em frente a um magnífico prédio principal. O mordomo Wang abriu a porta do carro e disse: Senhor, chegamos. O senhor e a senhora já estão esperando por você lá dentro. Ao ouvir isso, parei de lutar com o retardado. Recuperei meus pensamentos dispersos. Mostre o caminho. Agora, o que eu preciso pensar é como completar essa maldita trama. E então voltar e continuar a relaxar com o velho Jian. E neste momento, na mesa da família Liu. Não se preocupe, Zixuan. Mesmo que seu irmão tenha voltado, nós ainda vamos te tratar como nosso próprio filho. Em seguida, a terceira irmã, Liu Huin, também falou. Zixuan, não se preocupe. Você sempre será o filho dos papais. Então, ela se virou para os pais e disse: Papai, mamãe, não tem problema mesmo em trazê-lo de volta? Afinal, ele viveu fora por tanto tempo. E ainda por cima é um vendedor de peixes. Neste momento, o falso herdeiro sonso começou sua apresentação. Irmã mais velha, isso não é culpa do irmão. Meu maior desejo agora é conseguir me dar bem com ele. Ao ouvir isso, a irmã mais velha acenou com a cabeça. Sim, Zixuan realmente é o mais obediente, de qualquer forma, eu só. No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase, um som nítido de passos instantaneamente atraiu a atenção de todos. Ao ver que todos estavam olhando para si, eu realmente queria contornar o mordomo Wang e dizer algo. Mas então, ao olhar rapidamente, percebi que realmente não havia meu lugar. Está chegando, está chegando. O lugar que o verdadeiro herdeiro precisa ao voltar para casa é não ter lugar para comer. Claro que eu não posso aceitar essa humilhação. O que aquele falso herdeiro disse antes? Eu ouvi tudo claramente. Para derrotar o herdeiro sonso, é preciso ter uma habilidade mais elevada, o sarcasmo afiado. Em seguida, fui até a mesa e olhei ao redor. Oh, parece que vocês são minha querida família. Mas vocês realmente foram muito bons comigo. No meu primeiro dia de volta, eles nem sequer pensaram em deixar uma cadeira para este pobre coitado. Em vez disso, estavam se preocupando com o filho adotivo, enquanto faziam várias suposições sobre mim, que nunca tinham visto antes. Uau, vocês realmente são uma família unida e amorosa. Diante do seu sarcasmo afiado, as expressões das pessoas à mesa também eram variadas. Por um momento, ninguém sabia o que dizer. A atmosfera começou a ficar silenciosa. O falso herdeiro sonso ao lado rapidamente falou. Desculpe, irmão, porque normalmente somos essas pessoas que jantam juntos. Então, por um momento, não pensei em adicionar mais uma cadeira. Essa frase realmente expressa a hipocrisia de forma brilhante. Basicamente, significa que normalmente há tantas pessoas em casa. Quem pode culpar se você de repente apareceu aqui? E ao ouvir suas palavras, como pais, Liu Zigu e Xia Vanqin,
Aquele sentimento de culpa em seus corações também diminuiu bastante. Ao mesmo tempo, pensaram de forma unânime que você realmente não entende nada. Ah, eu lembro que em casa não havia outras irmãs? Direcionando o olhar para o inocente Liu Zixuan, eu apoiei o queixo e disse: como assim? Eles têm um relacionamento ruim com a família. Eles não voltam para casa para jantar normalmente? Para lidar com o falso herdeiro sonso, não é necessário ter mais conexões que ele. Mas é preciso ser mais desprezível que ele. Você não quer ser o bonzinho? Veja como eu revelo sua verdadeira face. Você ainda consegue continuar se disfarçando? Vendo Liu Zixuan ser confrontado, Liu Huyin imediatamente lançou um olhar fulminante para você. Calese, elas certamente voltarão. E, além disso, a relação em casa é ótima. Por que você fala assim? Eu dei de ombros, parecendo um pouco inocente. Oh, eu só estava um pouco curioso. Afinal, de acordo com o que o irmão Zixuan disse, elas provavelmente só poderão ficar em pé quando voltarem. Nesse momento, o Tongzi ficou relutante. Dono, não faça isso. Você é apenas um personagem secundário. E ainda por cima, aquele que será constantemente intimidado. Se você for expulso da família Liu agora. E quanto ao desempenho do Tongzi? Minha vida é controlada por mim, não pelo destino. Depois de dar uma resposta morna ao Tongzi em minha mente, eu fui direto ao ponto. Tongzi, segundo suas palavras, eu só preciso garantir que a trama se desenvolva. Quanto ao processo, suas mais de 10.000 regras. Não há exigências claras nas regras. Dono, você tem razão. Eu fiquei sem palavras. E nesse momento, Xia Vanqin olhou para você, insistente. Mesmo que estivesse insatisfeito por dentro, ainda assim quebrou o constrangimento ao falar. Wang Guanjia trouxe uma cadeira para o jovem mestre. Sim, senhora. Enquanto falava, um brilho de expectativa passou pelos olhos de Wang Guanjia. Neste momento, ele estava curioso sobre você, que havia retornado recentemente. O falso herdeiro teve uma nova percepção. Parece que, no futuro, nesta casa, eu poderei assistir séries felizes com a mamãe Wu. E enquanto o mordomo Wang trazia as cadeiras, eu também consegui superar as etapas que o verdadeiro herdeiro precisava passar. Comer em pé. Em seguida, eu rapidamente terminei o que estava na minha frente. O bife e a salada de vegetais. Virei e me chamei a empregada ao meu lado. Olá, você tem mais alguma coisa para comer? E ao olhar para sua sopa de creme que mal foi tocada, Xia Vanqin franziu levemente a testa e falou. Você não tem sopa que não terminou? Desperdiçar comida é uma atitude vergonhosa. E eu lhe dei um sorriso caloroso. Então comecei a mostrar minhas habilidades tradicionais. Desculpe, eu como um pouco mais. Não podemos ficar sem comer bem em casa, certo? E vendo que a oportunidade era rara, Liu Zixuan imediatamente pulou e falou. Mãe, não culpe o irmão. Ele viveu fora por tanto tempo. É normal querer experimentar mais coisas que não comeu antes ao chegar. Ao ouvir isso, Xia Vanqin ficou um pouco desapontada. Desviou o olhar de você. Em seguida, lançou um olhar para a empregada. Minha impressão sobre você não pôde deixar de cair um pouco. TSC, 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 realmente o falso herdeiro é popular. Percebi a mudança no olhar de Xia Vanqin. Eu realmente acho que essa família tem alguns problemas na cabeça. Não conseguem perceber uma linguagem tão simples sobre chá? Mas neste momento, eu não continuei a provocação. Encher a barriga é mais importante do que qualquer coisa. Meia hora depois, quando terminei de comer o último pedaço de carne de caranguejo, foi então que Xia Vanqin se virou para Liu Zixuan ao lado e falou. Zixuan, leve seu irmão para o quarto dele. Embora minha impressão sobre você não seja muito boa. Mas afinal, somos parentes. Deixar Zixuan guiar também é para que vocês possam se tornar mais próximos. Deixe eu pensar, esse cara vai me acusar de bater nele, né? Ou vai me acusar de empurrá-lo escada abaixo? Embora eu estivesse pensando constantemente, meu rosto mantinha um sorriso caloroso. Então, leve o caminho, irmão. E ouvindo seu tom como se estivesse mandando um empregado, Liu Zixuan virou-se para Xia Vanqin com um olhar de pena. Como se falar com ele desse jeito fosse algo imperdoável. Ao ver isso, Xia Vanqin franziu levemente a testa. Xiafan, você é o irmão. Como pode falar assim com seu irmão? Não é que você esteja com algum problema na cabeça, né? Como eu falei algo. Embora eu pensasse assim, não pretendia discutir com esse falso herdeiro aqui. Seguindo o padrão dos falsos herdeiros. Se eu responder agora, será mais uma ou duas rodadas de ofensas. E então, mais ou menos na mesma hora, o falso herdeiro. Então, vai sair para conquistar um pouco de simpatia. Ao pensar nisso, decidi imediatamente que o que se faz, se paga. Sim, 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 tudo é minha culpa. Senhor, por favor, conduza-nos. O velho servo não sabe onde fica o quarto. Ao ouvir suas palavras, o casal imediatamente sentiu uma estranha sensação.
De acordo com a relação de sangue, você é o filho biológico deles. Agora que você se chama de velho servo, eles não são. Chega, chega, Zixuan, leve seu irmão para o quarto. Olhando para você com uma expressão de injustiça. Liu Zigu, raramente, relaxou um pouco o tom de voz. Xiafan, você também não precisa ser tão formal daqui para frente. Afinal, aqui é a sua casa. Sentindo a indiscutível certeza nas palavras, Liu Zixuan também sabia que continuar fazendo dose de vítima não adiantava. Assim, ele honestamente levou você para o segundo andar. E ao chegar ao segundo andar, ele não te levou diretamente ao quarto. Em vez disso, começou a te apresentar a disposição de cada quarto. Especialmente quando ele apresentou seu próprio quarto de esportes e seu escritório. Quase não conseguiu esconder que era o verdadeiro herdeiro da casa. Ao ver que ele ainda queria exibir seu quarto, eu simplesmente estendi a mão e fechei a porta. Ei, já está na hora de afirmar seu domínio, não? Onde está meu quarto? Não tenho tempo para ficar enrolando com você. Para abalar a determinação. A condição é que a pessoa tenha uma. O comportamento dele, aos meus olhos, é igual ao daqueles cães selvagens que urinam descontroladamente na rua. Você não deveria responder isso. Deveria apodrecer completamente na favela. Ao ver que você decidiu romper a máscara, ele também parou de fingir e exibiu uma expressão de desdém. Para meus pais, eu sou o único verdadeiro herdeiro desta casa. Seu idiota, eu só quero saber onde está meu quarto. Considere que ele estava prestes a dizer algo. De repente, um som nítido de passos veio da escada. Eu quero que você saiba quem é a pessoa mais importante desta casa. Depois de dizer isso, ele levantou sem hesitar a mão direita e bateu forte no próprio rosto. Ao mesmo tempo, seu corpo também tropeçou e caiu no chão. TSK, ele realmente não se segurou. Olhando para a marca vermelha da palmada em seu rosto, eu cruzei os braços e observei a cena como se estivesse assistindo a uma peça. Em seguida, uma sombra correu rapidamente da escada até ele. Zixuan, o que aconteceu com você? E vendo que o ator já estava em posição, Liu Zixuan, deitado no chão, imediatamente começou sua performance. Irmã mais velha, eu estou bem. Irmão, eu sei que você está bravo porque eu ocupei sua vida. Se você puder se acalmar me batendo, então pode me bater. Mas tudo isso é culpa minha. Não fique bravo com a família. TSK, essa atuação até que é boa, uma pena que não vá ser atriz. Enquanto eu apreciava a performance de Liu Zixuan, Liu Rumo já havia se levantado. Em seguida, ela virou o rosto friamente para você. Com que direito você bate nas pessoas? Seus pais não te ensinaram as regras? Na minha opinião, seus pais não deveriam ter te trazido de volta. Enquanto falava, ela se aproximou e tentou te dar um tapa. Ei, bater não é certo, viu? Assim que estendi a mão e segurei o braço de Liu Rumo, a expressão brincalhona que estava em seu rosto já havia desaparecido. Como você pode ter tanta certeza de que fui eu quem bateu nele? Tudo bem, já que vocês querem brincar. Então eu vou brincar direitinho com esse garoto insuportável. Agora meu pulso está preso por você. Liu Rumo gritou furiosamente. Me solta! Aqui só estão você e o irmão Zixuan. Não pode haver mais ninguém, pode? E devido ao barulho excessivo, as outras pessoas lá embaixo também correram para cima. Num instante, todos os olhares se voltaram para Liu Zixuan no chão. Zixuan. Ao ver que todos da família Liu apareceram, Liu Zixuan imediatamente fez uma expressão de coitadinho. Papai, mamãe, irmã mais velha. Xiafan, por que você bateu no Zixuan? Olhando as marcas de palmadas no rosto de Liu Zixuan, Xia Vanqin, que antes sentia culpa por você. Neste momento, tudo se transformou em decepção. TSC, não se apresse em tirar conclusões. Solte a mão de Liu Rumo. Eu voltei meu olhar para o lado, onde Liu Ruin estava mordendo os dentes. Liu Ruin, eu lembro que você, irmã mais velha, é uma atriz experiente, certo? Não me chame de irmã mais velha, seu retardado. Liu Ruin falou com uma expressão de desprezo. Eu sou atriz, qual é a relação de eu bater no Zixuan? Pare, já disse para não tirar conclusões. Ignorando o desprezo de Liu Ruin, que parecia querer me deu uma expressão de tapa na cara. Eu disse devagar. Já que você é um ator, então deveria saber como é a cena de dar um tapa na cara. Se você se bate, o polegar deve apontar para a orelha. Se for outra pessoa batendo, o polegar deve apontar para a boca. Em seguida, todos os olhares se voltaram inconscientemente para o rosto de Liu Zixuan. Como diz o ditado, quem está no poder se confunde. Depois disso, o olhar dela para Liu Zixuan passou a ter um toque de avaliação. Ele agora percebe que parece estar conhecendo este irmão à sua frente pela primeira vez. E suas ações naturalmente fizeram com que os outros olhassem para Liu Zixuan com mais um toque de avaliação. E o que eu não esperava era que neste momento ainda havia o Falcão Jovem.
Liu Rumo estava agora com uma expressão preocupada, agachada no chão, com os olhos cheios de preocupação, olhando para o frágil Liu Zixuan. Droga! Como esse caipira sabe tanto? Vendo que todos os olhares sobre ele estavam cheios de avaliação, Liu Zixuan gritou apressadamente. Irmão, eu sei que você me odeia. Mas você pode me bater ou me xingar. Mas por que você precisa me difamar? As lágrimas do falso herdeiro aparecem do nada. Mas não posso deixar de dizer que essa tática realmente funciona. No local, além de Liu Hui, todos os presentes mostraram um leve sentimento de culpa em seus olhos. Pare, pare, pare. Interrompeu o feitiço contínuo de Liu Zixuan. Eu também não quero ficar falando mais. Dei um passo à frente e segurei o braço de Liu Hui. Levei-me à sala de monitoramento. De acordo com a natureza do livro original, quando se diz que quer ver as gravações, o falso herdeiro já deve ter mexido nas gravações. Então precisamos ser rápidos. Liu Hui pensou um pouco e respondeu. Tudo bem, eu vou com você. Agora que você mencionou, ela também começou a ter algumas dúvidas. Se você fez isso, você definitivamente não faria esse tipo de pedido. Mas de qualquer forma, a gravação é, de fato, a evidência mais favorável. Se for conveniente, vamos todos juntos. Vendo que Liu Hui concordou, eu voltei meu olhar para as pessoas ao redor. Meus queridos familiares, não me diga que vocês não têm coragem nem de ver a gravação. Certo, então vamos juntos. Liu Zigu falou em um tom sério. Zixuan, você também vai. Se você é inocente, papai com certeza te dará justiça. E ao ouvir que todos iriam ver a gravação, Liu Zixuan começou a tremer incontrolavelmente. Ele estava prestes a fazer um sinal para seus aliados. Quem diria que você, esse caipira, não seguiria o script? Mas logo ele pensou em um plano brilhante. Depois de fazer uma pose como se fosse se levantar, ele simplesmente caiu no chão e desmaiou. Zixuan, Zixuan! E vendou cair em um desmaio. As pessoas que acabaram de se virar pararam imediatamente. Neste momento, Liu Rumo imediatamente te repreendeu em voz alta. Com certeza foi você quem deixou o Zixuan inconsciente. Uau, o tempo que ele ficou inconsciente foi muito apropriado. Ignorando essa reprimenda, decidi ser generoso novamente. Ensinar algumas noções básicas para a outra parte. Tente coçar a pele dele. Se os músculos ainda estiverem moles, então ele realmente desmaiou. Se achar complicado, pode soprar nos olhos dele. Como você vai soprar se ele está inconsciente? Os olhos dele não se movem. Depois de ouvir sua explicação, todos novamente voltaram os olhares para Liu Zixuan. Ao mesmo tempo, o coração de Liu Zixuan começou a bater mais rápido. Internamente, amaldiçoei. Como esse caipira sabe tantas coisas? E eu, vendo o empregado que queria sair furtivamente, imediatamente falei. Chega, chega. Se você não se sentir seguro, chame o médico. Vamos, tenho medo de que se formos tarde, a gravação vai ter problemas. Ao ouvir isso, Xia Vanqin franziu a testa involuntariamente. Como assim? Você suspeita que nós vamos te prejudicar? Não tem como, eu acabei de chegar, não é? Ao ver Xia Vanqin falar, puxei seu braço rapidamente. Juntamente com Liu Hui, seguimos na direção de onde estávamos. Na direção do mordomo que havia escapado. Já que você também está com dúvidas, que tal irmos juntos dar uma olhada? Apenas Liu Hui não é suficiente para influenciar a família Liu. Com a mãe da família, Xia Vanqin, é o suficiente, certo? E vendo sua esposa e a terceira filha sendo levadas por você. Liu Zigu, preocupado que você possa ter uma tendência BL mais tarde, também seguiu o fluxo e veio junto. Em um instante, no corredor, só restou Liu Rumo fazendo uma ligação. E Liu Zixuan, que estava desmaiado. Em seguida, seguindo a orientação de Liu Hui, chegamos perto da sala de monitoramento. De longe, avistamos a figura que estava prestes a abrir a porta. Ei, esse cara não estava na cena agora há pouco? O que você está fazendo na sala de monitoramento? Observando um grupo de pessoas que apareceu de repente, o mordomo teve dificuldade em engolir a saliva. Senhor, senhora, jovem mestre, senhorita, eu. Vendo como essa pessoa está visitante, os 3 membros da família Liu trocaram olhares e perceberam um leve choque em seus olhos. HMPH, fique quieto e não se mexa. Depois de lançar um olhar feroz para o mordomo, Liu Zigu entrou na sala de monitoramento com passos largos. Coloque a gravação do segundo andar após as 12 horas. Vendo que o chefe estava bravo, as pessoas na sala de monitoramento não se atreveram a falar. Em seguida, rapidamente acessou as imagens de monitoramento e começou a reprodução. E ao olhar para o vídeo que começou a ser reproduzido às 7 horas, eu, entediado, sentei-me em uma cadeira ao lado e falei, podemos pular diretamente para 12, 15. Claro, se vocês quiserem ver as manobras do Liu Zixuan, também podem optar por não pular. De qualquer forma, mesmo que o vídeo tenha problemas,
eu tenho um plano B. O que precisamos considerar agora é Liu Zixuan desmaiado. De que maneira Liu Zixuan irá causar problemas novamente? De acordo com a natureza do livro original, é provável que apareça em breve. Que situação de atestado médico falso é essa? Não precisamos colocar em velocidade dupla, certo? Devido ao mordomo que apareceu de repente, fez com que Xia Wanqing, que sempre favoreceu Liu Zixuan, começasse a ter dúvidas em seu coração. Ele também quer ver como você se sai agora. O que realmente está acontecendo com essa manobra estranha? Com o passar do tempo, as expressões no rosto de alguns começaram a ficar estranhas. Subindo as escadas, levando você a vagar por vários quartos, especialmente na frente das portas dos quartos exclusivos, assumindo uma postura de dono da casa. Se é por preocupação de que seu retorno possa afetar sua posição de poder, isso ainda é compreensível. Mas a conversa subsequente entre os dois quebrou diretamente a imagem que Liu Zixuan tinha deles, como alguém obediente em seus corações. E no final, a cena em que eu mesmo me dou um tapa, caiu exatamente nos olhos da família Liu. Agora temos toda essa série de eventos como base. Os três, naturalmente, não acreditam mais que Liu Zixuan desmaiou de verdade. Meus queridos familiares, a verdade é essa. Assistindo ao final da transmissão, eu, meio brincando, falei com Liu Hui. Você viu, irmã mais velha? Isso sim é entrar no estado de atuação em um segundo. Você precisa aprender direitinho. Embora eu diga isso, na verdade, eu já estou preparado para chamar a polícia. Afinal, de acordo com a natureza do livro, mesmo que haja essa evidência, esses parentes certamente vão favorecer o outro lado. No entanto, o que me surpreendeu foi que Liu Hui acenou com a cabeça, concordando. Irmão, você está certo. Irmã, eu realmente preciso aprender melhor. E também, desculpe, foi a irmã que te interpretou mal. E do outro lado, Xia Wanqing também puxou meu pulso com uma expressão de culpa. Xiao Fan se desculpa, mãe, eu não deveria duvidar de você. Quanto a Liu Zigu, embora não tenha falado, aquela expressão de culpa também foi vista por mim. Não é nada demais. Olhando para os três que pareciam ter despertado, de acordo com a natureza do livro, essas pessoas da família não deveriam ser tão tendenciosas a ponto de ir até o Pacífico? Deixa pra lá, deixa pra lá. Você pode me levar para o meu quarto? Dei um leve tapinha no braço de Xia Wanqing. Depois, fiz um gesto para mostrar que estava bem. Em seguida, apontei para a mala. Embora não fosse muito pesada, carregar durante todo o caminho era um pouco complicado. A mudança nos três foi benéfica para mim. Naturalmente, não me importei mais com aquelas coisas confusas. Quanto a Liu Zixuan, se ele ainda quiser continuar fazendo coisas como hoje, então eu vou fazer ele sentir. O que significa uma redução de dimensão. Sim, 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 mamãe, vou te levar para o quarto agora. Enquanto falava, Xia Wanqing virou-se e olhou para o mordomo ao seu lado. Leve a mala do jovem para o quarto. E Liu Zigu, vendo que as coisas já estavam resolvidas, falou com os presentes. Certo, certo, vamos juntos. Como chefe da família, ele não podia, naquele momento, se desculpar como os dois fizeram agora. No entanto, em seu coração, ele já tinha outra forma de compensação. Mas, após esse incidente, ele também entendeu que um filho adotivo é, afinal, um filho adotivo. O agricultor e a cobra. Algumas pessoas realmente não podem ser domesticadas. E justo quando as pessoas estavam prestes a sair, um mordomo correu apressadamente em direção a eles. O senhor e a senhora, o médico já chegaram. No entanto, o jovem Zixuan ainda não acordou. Portanto, a segunda senhorita me pediu para chamar vocês. HMPH, então vamos lá ver. Enquanto falava, a expressão de Liu Zigu escureceu. Ele ainda não tinha ido atrás de problemas, e ele mesmo apareceu. Eu quero ver o que ele ainda pretende aprontar. E olhando para o mordomo que estava na frente, eu, pensativo, me dirigi a Liu Hui e falei. TSC, TSC, irmã mais velha, que tal fazermos uma aposta? Apostar olhando para você com esse sorriso. Liu Hui também estava um pouco curiosa. O que você quer apostar? É simples, vamos apostar. Depois, vamos acertar os detalhes da aposta. Algumas pessoas também foram levadas para o quarto de Liu Zixuan. Neste momento, uma médica de aparência gentil estava de pé ao lado da cama de Liu Zixuan, que estava inconsciente. E se eu adivinhei certo, essa beleza e temperamento provavelmente é algum papel de segunda protagonista gentil. No entanto, antes que a médica pudesse falar, Liu Rumo, que estava ao lado, começou a acusar primeiro. Pai, por que você deixou esse cara vir também? Se não fosse por ele, fique quieto. Wang olhou para a segunda filha, que insistia que a culpa era toda sua. Liu Zigu franziu levemente a testa. Ele também é seu irmão. E como está a situação do Zixuan?
A situação do jovem mestre Zixuan não é boa. A médica imediatamente se dirigiu a todos. De acordo com meu julgamento, o jovem mestre Zixuan adoeceu devido ao estresse acumulado. Além disso, sofreu um leve traumatismo craniano devido a um impacto externo. A combinação de ambos resultou em isquemia cerebral e desmaio. Uau, minha avaliação estava quase certa. Num instante, todos os olhares se voltaram para você. E as expressões de Liu Zigu e dos outros três mudaram instantaneamente. Porque a aposta que eu acabei de fazer é exatamente o relatório de diagnóstico do médico da família. Imagino que você seja o jovem mestre que acabou de voltar, olhando para você com essa expressão tão tranquila. Li Xueqin respondeu com uma expressão séria. Não esperava que você e o jovem Zixuan tivessem idades semelhantes. Você realmente entende tantas coisas. Sem mim, você só sabe o que um veterinário da vila ensina. Não é que você saiba tanto assim. E ela, ao ouvir isso, empurrou os óculos, envergonhada. Então, por favor, não duvide da minha profissionalidade. Afinal, eu sou um estudante formado em uma das melhores faculdades de medicina. Esse cara com certeza é alguém ligado ao Liu Zixuan. Suas palavras parecem suaves e gentis. Mas, entre linhas, há uma sensação de desprezo. E, uma vez que já deixei claro meu julgamento interno, eu naturalmente terei que agir. Então você é tão incrível assim. Mas o tio veterinário da vila me ensinou um truque. Enquanto falava, eu tirei das mãos do empregado uma pena que havia sido retirada de um espanador de penas. Eu imagino que, como alguém formado em uma instituição de prestígio, você não se importaria de eu tentar acordar meu querido irmão, certo? Você não deve. Vendo que você está prestes a atacar Liu Zixuan, Liu Rumo tentou impedir, mas foi segurada pela mão de Liu Huin ao lado. Assim, eu cheguei ao lado da cama sem obstáculos, e puxei de uma vez o cobertor que estava sobre ele. Oh, irmão, você precisa lavar os pés, Ugh. De tão nervoso, Liu Zixuan começou a suar frio. Depois, por estar envolto em meias e cobertores, o cheiro agora é um pouco azedo. E ao ouvir sua voz de desprezo, Liu Zixuan perdeu completamente a paciência. Ele já imaginava o olhar de desprezo da família Liu, que o olhavam com desdém. Mas antes que ele pudesse pensar mais, você já começou a deslizar uma pena em sua sola. Por um momento, Liu Zixuan estava quase sem ar, quase usando toda a sua força de vontade para manter os músculos tensos, mordendo os dentes para não deixar escapar nenhum som. E eu, neste momento, abri a boca. Está quase na hora, mãe. Venha cá. Lembra do que eu acabei de te explicar? Ao ouvir isso, Xia Vanqin acenou com a cabeça e se aproximou de Liu Zixuan, contendo o cheiro que quase a deixava tonta. Estendeu a mão e pressionou o bíceps de Liu Zixuan, sentindo aquela condição muscular completamente diferente do habitual. Ela virou a cabeça para Liu Zigu, com uma expressão feia, e acenou com a cabeça. Ao ver a situação, Liu Zigu ficou ainda mais sombrio. Em seguida, ele gritou com raiva. Zixuan, até quando você vai continuar com essa farsa? Eu te dou 3 segundos. Se você não se levantar, não me culpe por te expulsar da família Liu. Ao ouvir essas palavras, Zixuan ficou alarmado. Mas ele ainda não estava preparado para desistir. Se isso acontecer, então realmente tudo estará perdido. E ao ver essa situação sem entender a verdade, Liu Zimu os encarou. Pai, o que você está dizendo? E você, rápido, tire essa pena de perto. Enquanto falava, ela se preparou para avançar. Ao ver essa situação, eu também me preparei para agir de acordo. No momento em que ela se lançou, eu me desviei para o lado. Ao mesmo tempo, a pena em minha mão também estava bem posicionada. Caiu bem na frente do nariz de Zixuan. Em um instante, o forte cheiro de pé, junto com a tensão constante, fez Zixuan quase desmaiar. Essa cena repentina também deixou todos os olhares se voltaram para ele. Até mesmo Liu Huomo, que acabou de subir para pegar as penas. Liu Huomo também arregalou os olhos. E ao ver que a situação não era boa, Li Xueqin imediatamente começou a desviar a atenção. Isso é um sinal de leve concussão. Jovem mestre Jian Fan, não seja tão excessivo. Como você pode ser tão severo? No entanto, assim que essas palavras foram ditas, as outras pessoas, exceto Liu Huomo, mostraram a mesma expressão no rosto. Neste momento, Liu Zixuan, que ainda estava suportando com dificuldade, pensou. Pronto, como ele ainda pode mencionar isso? E os três ao lado pensaram simultaneamente. Como o pequeno Fan disse, de fato, esses dois têm algo a esconder. Ha, ainda bem que esse tipo de colega desastrado não é meu. Em seguida, eu tirei meu celular. Já que a doutora ali está tão certa de que meu irmão tem uma concussão, então vamos direto ao hospital agora. Embora essa cena encenada por Liu Zixuan, isso fez com que a impressão dos membros da família Liu sobre ele caísse muito. Mas eu entendo que, seguindo o padrão tradicional de falsos herdeiros, se não fizer algo drástico de uma vez,
Talvez em algum tempo a outra parte não tenha mais problemas. Portanto, desta vez, pelo menos, precisamos eliminar esse médico particular. E você, ao não seguir o padrão e dizer que vai ao hospital. Agora todos, tanto os que estão deitados quanto os que estão em pé, entraram em pânico. Afinal, eles não sabem se há ou não uma concussão. Vendo que a situação estava prestes a ser descoberta, Liu Zixuan reprimiu a ansiedade e o medo que sentia. Triângulo preto apontando para a direita com os olhos marejados de lágrimas, ele disse: Papai, mamãe, eu estou bem. Não precisa se esforçar tanto à noite para correr até aqui. Ter a doutora Li é o que importa. Ele originalmente queria se ajoelhar e admitir seu erro imediatamente. Mas ao ver aquele empregado que foi editar o vídeo, acenar para ele, decidiu continuar com a farsa. Apenas ignorou um detalhe. Porque eu, que claramente assisti ao vídeo, também apareceu aqui sem nenhum dano. E nesse momento, o empregado estava pensando: desculpe, Sr. Zixuan, cada um por si, o mundo que se dane. Então, vá em paz. E percebeu a mudança de atitude de Liu Zixuan em um instante. Os três da família Liu também lançaram um olhar para aquela pessoa. Em seu coração, já havia tomado uma decisão. Em seguida, Xia Wanqing deu um passo à frente. Uma concussão não é brincadeira. Agora desça, nós te levamos. Ela realmente queria ver esse filho adotivo. Até quando ele ainda quer fingir. Se não fosse pelo marido que fez o empregado colaborar, provavelmente eu não teria conseguido ver essa cara. Mãe, realmente não precisa se incomodar. Embora quisesse muito concordar, Liu Zixuan, no entanto, ainda demonstrou uma aparência de quem se preocupa com a família. Mas, naquele momento, a única que confiava nele, Liu Rumo, falou: Zixuan, é melhor você ir ao hospital. Assim, isso também pode provar sua inocência. Haha, não é à toa que você é minha boa segunda irmã. Ele pensou assim, mas ainda assim fez de propósito. Ele fez uma expressão de dificuldade e disse: melhor não, né? Ele vai esperar a família transferir toda a raiva para você. Então ele vai mostrar uma aparência relutante ao ir. E eu vi o orgulho passar pelos olhos dele. Ele forçou um sorriso que era mais difícil de conter do que um AK. Antes de entrar no carro, eu ainda tenho um presente para te dar, haha. E se falarmos de quem está mais ansioso agora, é a Li Shueqing. Casos falsos e relatórios de doenças enganosos. Se Liu Zigo deixar isso vazar na hora, então ela realmente não pode mais pensar em se misturar em Jingai. Ao pensar nisso, ela imediatamente se virou para todos. Já que vamos ao hospital, que tal eu dirigir e levar todos ao Hospital Pandahai? Um hospital particular de alto nível. Ao ouvir isso, eu a impedi com uma frase. Eu acho que não preciso, doutora Li. Quem sabe qual hospital foi aberto, não é? Em seguida, atendi o telefone. Certo, vamos levar o paciente para baixo. Virei-me, desliguei o telefone e sorri ao falar. A ambulância chegou. Leve meu querido irmão Zixuan para baixo. E agora, Liu Zixuan olhou para você com os lábios comprimidos e um olhar confuso. Embora não tenha falado. Mas a expressão parecia dizer que, mesmo que eu levasse uma surra, não seria um incômodo para você. Não é incômodo, não é incômodo. É apenas um pequeno esforço. Enquanto falava, sorri e peguei o celular. Ajustei a câmera para gravar um vídeo dele. Na verdade, eu também estou curioso. Como você conseguiu se machucar a ponto de ter uma concussão? E ao ver este vídeo, Liu Zixuan ficou pálido instantaneamente. Antes de mostrar este vídeo, mesmo que ele não tivesse problemas no exame, não importava. Mas com este vídeo, o exame sem problemas, o significado muda completamente. Pensando nisso, ele não se importou mais em controlar a expressão. Falei rapidamente, um pouco nervoso. Eu não preciso fazer o exame, estou bem. Ah, não dá tempo. Irmão, alguém, leve-o para a ambulância. Em seguida, os empregados, ao confirmarem que Liu Zigo não tinha intenção de impedir, levaram Liu Zixuan escada abaixo. Antes, eu realmente fui enganado. Observando a figura que se afastava, lutando desesperadamente, Liu Zigo lançou um olhar significativo para Li Shueqing antes de se virar e sair do quarto. Resolvido isso, eu também vou voltar para o meu quarto. Com a poeira sentando, eu olhei para Liu Huyan, sorrindo, acenou com a mão antes de seguir um dos empregados até seu quarto. E Liu Huyan também levou Liu Rumo até a sala de monitoramento. Ela achou necessário esclarecer essa situação primeiro. E quando voltei para meu quarto, continuei chamando o sistema que eu havia ignorado por meio-dia. Vamos continuar a batalha de... Vamos confirmar isso com você no final. Eu só preciso aparecer nas partes que tem a minha história. É só isso que importa. Sim. E ao enfrentar você, esse anfitrião de natureza rebelde, o sistema só pode se render. Parabéns, anfitrião, por completar a missão principal. E por se reconhecer com a família Liu com sucesso. E por se estabelecer com sucesso na mansão da família Liu.
Habilidade recompensada, luta de combate integrada em nível mestre. E no momento em que o sistema terminou de falar, eu de repente senti minha cabeça coçar. Uau! Isso é a sensação de ter um cérebro. Nesse momento, muitos conhecimentos sobre artes marciais começaram a surgir loucamente na minha mente. Até mesmo a lendária sequência de 5 chicotadas rápidas apareceu. Mas sentindo que a condição do meu corpo era idêntica à anterior, eu torci o nariz desdenhosamente. Depois de processar as informações na minha mente, eu me virei e saí do quarto. E quando cheguei à sala de estar no primeiro andar, encontrei as duas irmãs saindo da sala de monitoramento. Irmão, para onde você vai? Você não encontrou o quarto? A irmã te leva. Não, eu estou pensando em voltar para casa. Ah, nosso acordo deve valer, certo? Claro que vale. Ao ouvir sobre o acordo, Liu Huyan imediatamente também entendeu suas intenções. Vou te levar de carro. Agora é difícil pegar um táxi. E nesse momento, Liu Humo de repente falou: use meu carro. O seu só cabe 2 pessoas. E, desculpe, irmão, hoje eu te entendi mal. Olhando para Liu Humo, que parecia estar enterrando a cabeça em um grande trovão, eu sorri e acenei com a mão. Não tem problema, somos todos da mesma família. Já que a verdade veio à tona, vamos deixar isso para trás. Xiao Fan, vendo você perdoar a si mesmo tão facilmente. Liu Humo teve um momento de emoção no rosto. Antes, eu fazia Liu Zixuan ficar bravo. Mas isso levava muito tempo e vários meses de mesada. Acabou de acalmar a outra pessoa. Assim, comparando, a diferença ficou imediatamente clara. E agora, parece que impediu a outra pessoa de entrar no quarto enquanto se trocava. Qual é o problema? Vamos, irmã, eu ajudo você a pegar a mala. Enquanto falava, Liu Humo puxava sua pequena mala. E ao mesmo tempo, te puxava em direção à porta. Até que as duas saíram uma certa distância. Liu Huyan, esquecida no lugar, finalmente percebeu. Ah, Liu Humo, você realmente está competindo comigo pelo irmão. Xia Fan, espera um pouco, irmã. Mais de 1 hora depois, na barraca de peixe da vila da cidade. Enquanto Jian Biei se preocupava se você se adaptaria ao voltar, uma voz apressada trouxe de volta a realidade. Velho Jian, seu pequeno Jian se destacou, hein? Ao ouvir isso, ele rapidamente perguntou. Irmão Wang, o que aconteceu com meu pequeno Jian? Seu pequeno Jian voltou com 2 garotas muito bonitas. Depois de acalmar um pouco a respiração, ela começou a falar novamente. Nós nos conhecemos há tantos anos. Na hora, você pede para o Xiao Jian me apresentar o restante. Que tal me apresentar a garota? 2 garotas. Ao ouvir o relato de Wang Boda, Jian Biei sentiu a cabeça doer. Esse garoto foi trazido de volta ao meio-dia. E à tarde, voltou sendo esse tipo de sedutor. Um canalha que só sabe seduzir. Pensando nisso, ele silenciosamente puxou a arma mágica que tinha na cintura. Hoje, vou fazer esse garoto entender o que significa ser fiel até o fim. E naquele momento, eu ainda não sabia que o amor paternal estava prestes a chegar. Olhando impotente para as 2 garotas à minha frente, com expressões confusas. Que tal vocês esperarem aqui? Neste momento, o mercado de verduras não tem muitas pessoas. Mas todos estão limpando ao mesmo tempo para fechar. Portanto, a higiene do chão neste momento realmente está um pouco ruim. No entanto, ao pensar em como a vida do irmão era tão difícil antes, hoje, você ainda tem a ideia de me expulsar de casa? Liu Humok, contendo desconforto, disse teimosamente. Não precisa. Vamos entrar juntos. Ao ouvir isso, Liu Huyan também concordou com um aceno de cabeça. Sim, vamos juntos. Assim, também podemos visitar o tio. Tudo bem, se vocês não se importam. Vendo que os dois não tinham objeções, não direi mais nada, é claro. Depois de um bom tempo se virando em várias esquinas, o grupo chegou à frente da barraca de peixe. É aqui que eu estou. No entanto, antes que eu terminasse de falar, uma voz irritada ecoou da barraca de peixe. Seu moleque, não te vejo há uma tarde e você já caiu assim. Se eu não te ensinar uma lição hoje, não sou da sua família. Meu Deus! Olhando para o velho Jian correndo com a sagrada arma dos 7 lobos, eu instintivamente corri para o outro lado. Não se preocupe, velho, você não vai me ensinar uma lição. Eu também tenho o mesmo sobrenome. Moleque, você ainda se atreve a responder? Com tão pouca idade, não aprende nada bom. Voltou para casa e aprendeu a sequência de movimentos de artes marciais em uma tarde, não é? Que droga! O que há de errado comigo? E ainda fala palavrões. Veja minha série de 7 chicotadas rápidas. 10 minutos depois, no quarto do 2º andar da barraca de peixe. Ai, velho, você não pode me deixar terminar de falar? Esfregando meu PG que já está todo machucado. Eu olhei com uma expressão de mágoa para ele. Jian Biei, que estava calmo tomando chá.
Eu vim de boa vontade te buscar. Você já chegou me dando uma sequência de movimentos de artes marciais. Quem mandou você não ser claro desde o começo? Ignorando sua expressão de mágoa, ele virou a cabeça e olhou para o lado. As duas jovens sentadas em silêncio. Esse moleque não deu trabalho para vocês, né? Sem o Xiao Fan, ele é muito obediente. E ao lembrar do começo, você era tão ambíguo. A cena entre mim e Liu Zixuan. Liu Huoyan acrescentou em seu coração. Quando você não está me provocando. Do outro lado, Liu Zimo não sabia o que dizer. Apenas balançou a cabeça levemente. Você ainda não me conhece? Depois de esfregar o PG, ele se levantou do banco. Eu também escondi a expressão sorridente do meu rosto. Papai realmente não pretende morar comigo lá? Embora Liu Zigo tenha exigido que não fosse com S. Algumas pessoas moram na mesma mansão, mas também concordou em comprar uma pequena casa nas proximidades. E com um pessoal de serviço especializado. Portanto, desde que Jian Biei concorde, ele poderá antecipar sua vida de aposentado. Não vou. Eu, o velho, estou acostumado aqui. Em seguida, ele acenou para você e se levantou para descer as escadas. Eu vou sair um momento. Não faça desfeita para suas irmãs. TSK, esse velho ainda é tão teimoso. Olhando para a silhueta que se afastava, eu suspirei resignado. Coloquei um cartão preto na mesa. Este cartão dourado foi dado por Xia Vanqin antes de sair. Dentro tem 50 mil. O velho Jian nunca quis gastar o dinheiro que eu ganhei. Ele diz que é difícil ganhar e que deve economizar para casar. E é por isso que, embora os dois já sejam financeiramente livres, ele ainda insiste em manter essa barraca de peixe. Mas este cartão foi conseguido vendendo meu corpo. Não dá para dizer que foi ganho com esforço. O sistema, quando não estou ocupado, eu volto uma vez. Você tem alguma objeção? Anfitrião, eu tenho uma objeção. Você está ouvindo? Vamos voltar? Ao ver você colocar o cartão na mesa, Liu Rumo percebeu que tinha mais uma compreensão sobre você, seu irmão. E eu estava com um sorriso desdenhoso. Como é possível voltar agora? Em seguida, eu rapidamente movi a mala para a frente da geladeira. Logo depois, coloquei todos os petiscos que Jian Biei preparou. Todos os lanches foram colocados na mala. Enquanto enfiava, ainda murmurava. O velho sempre que me vê já vem com o cinto para me bater. Vamos ver se eu não esvazio todas as suas coisas. Ao ver isso, Liu Huyan queria impedir. Mas lembrou que o velho Jian queria comer algo. Mas você o pegou e enfiou na boca. E murmurou que o médico disse para você comer menos. Naturalmente, também entendeu o motivo de você fazer isso. Um cuidado meio torto. Às vezes, é até bem fofo. E Liu Rumo ao lado claramente não considerou isso. Só achou que esse irmão tão direto também era bem fofo. 15 minutos depois, a caminho da casa dos Liu, eu estava com o celular assistindo ao clássico A Tentação de Voltar para Casa. Neste momento, estava chegando na parte emocionante. Como você vestiu a roupa da Pinhu? Você está tão provocante. Esse cara é um verdadeiro canalha. Liu Huyan, irritada, bateu com o punho no assento. Machos e vadias presos. Não deixe isso escorregar para o mercado novamente. Calma, isso é apenas uma série de TV. Em seguida, eu silenciosamente afastei o celular, para evitar ser jogado pela janela pela furiosa Liu Huyan. Mas, pensando bem, perguntei curiosamente. A propósito, irmã mais velha, você já é chamada de imperatriz. Como você nunca teve contato com esse tipo de roteiro? Ao ouvir isso, Liu Huyan coçou a cabeça, um pouco envergonhada. Bem, meus pais não me permitem aceitar roteiros que têm personagens de casal. Entendi. Então, se você quiser ver algo no futuro, pode me chamar. Eu tenho muitos dramas tristes desse tipo aqui. Ao ouvir isso, Liu Huyan acenou com a cabeça, parecendo um pouco animada. Ótimo, eu realmente estou interessada nessas tramas. Agora ela sempre sente que abriu a porta para um novo mundo. E Liu Rumo, que estava atuando como motorista, foi um grito de descontentamento. Ei, vocês dois, não exagerem. Não podemos esperar eu voltar para casa e assistir juntos? E neste momento, na mansão da família Liu, Liu Zixuan, que acabou de ser trazido do hospital, está de joelhos no chão. Papai, mamãe, eu não fiz por querer. Eu só estou preocupada que, quando o irmão Jian Fan voltar, vocês não vão mais me querer. Por favor, me deem mais uma chance. Eu prometo que vou me dar bem com o irmão Jian Fan no futuro. Ao ver Liu Zixuan chorando como uma flor de pera sob a chuva, Xia Vanqin massageou a testa, um pouco com dor de cabeça. Afinal, é uma criança que foi criada ao seu lado por mais de 10 anos. Ela, por um momento, não conseguiu tomar a decisão de mandá-lo embora. Quanto a Liu Zigo, ele é bastante desapegado em relação a isso. Embora a família Liu não falte dinheiro para sustentar Liu Zixuan, mas a família Liu também nunca sustentaria uma
Cobra venenosa, boa em se disfarçar, ao seu redor. Agora, desde que Xia Vanqin consiga tomar uma decisão firme, ele imediatamente mandou alguém jogar Liu Zixuan para fora. Mãe, por favor, me dê mais uma chance. Vendo a hesitação de Xia Vanqin, Liu Zixuan imediatamente encontrou seu alvo principal. E justo quando Xia Vanqin estava prestes a dizer algo, 3 vozes tagarelando também vieram do lado de fora para a sala de estar. Para mim, Long Xixin é um verdadeiro canalha. A vingança de Pinhu não tem nenhum erro. E Liu Rumo também concordou. Sim, isso é definitivamente uma história de vingança de uma herdeira. E neste momento, eu falei sem saber o que fazer. Vocês dois podem conversar. Mas será que vocês podem não ficar tão perto de mim? HMPH, se não ficarmos perto, como vamos olhar o celular? Os 3 chegaram barulhentos na sala de estar, e trocaram olhares com as outras 3 pessoas presentes. Droga, por que a segunda e a terceira irmãs estão tão próximas desse caipira? Liu Zixuan grita loucamente em seu coração. Ao mesmo tempo, outra ideia surgiu em sua mente. Ele veio até você rolando e se arrastando. Irmão, eu realmente errei. Eu não deveria ter te difamado. Você pode ter pena de mim? Não me expulse de casa. Se você disser que não, então mostre seu lado egoísta e indiferente. Assim, ele teria a chance de ganhar a simpatia dos presentes, aumentando assim suas chances de ficar. E se você disser que sim, ele naturalmente poderá ficar. Não pode. Enquanto falava, eu dei um chute na canela dele com o pé direito. Dei a ele uma sequência de movimentos de artes marciais. O chão de mármore quase quebrou a cintura de Liu Zixuan, e seu grito instantaneamente despertou o pouco amor materno de Xia Vanqin. Mas quando ela estava prestes a dizer algo, eu fui o primeiro a falar. Será que eu sou algum tipo de masoquista? Enquanto falava, eu puxei a minha manga para cima. Por que eu deveria perdoar alguém que só fala mentiras? Além disso, quem pede desculpas ainda pensa em me machucar. Você realmente me decepcionou, Liu Zixuan. Olhando para a marca de dente clara na sua mão, Xia Vanqin rapidamente se aproximou de você. Com dor no coração, segurou seu braço. Ela realmente não conseguia imaginar que, mesmo neste momento, Liu Zixuan ainda estava fazendo essas pequenas manobras por trás. Olhando para a expressão de decepção no rosto de Xia Vanqin, Liu Zixuan, sem se importar com a dor no corpo, apressou-se em explicar. Mãe, eu não fiz isso de propósito. Eu apenas fiquei muito emocionado por um momento. Deixa pra lá, isso tudo não importa mais. Depois de balançar a cabeça em desapontamento, Xia Vanqin olhou para o rosto desanimado de Liu Zixuan e anunciou o veredicto final. Já que Xiao Fan voltou. Zixuan, você também deve voltar e ver seu pai. Ao ouvir isso, Liu Zixuan parecia ter sido atingido por um raio. Mãe, eu cresci ao seu lado desde pequeno. Para mim, você é a pessoa mais próxima que eu tenho. Quanto ao meu pai biológico, eu também vou encontrar um tempo para vê-lo. Mas eu não quero deixar você. E as aulas vão começar em breve. Se você me fizer voltar agora, isso vai afetar meus estudos. TSK, segunda irmã, terceira irmã. Vocês ouviram isso? Parece uma cena de novela que acabamos de assistir. Ao ouvir isso, as 2 irmãs olharam para Liu Zixuan. Seus olhares se tornaram um pouco avaliativos. E nesse momento, Xia Vanqin estava extremamente decidida. Chega, te dou uma noite para arrumar suas coisas. Amanhã eu vou pedir ao mordomo Wang para te levar de volta. Nesse momento, ela se sentiu bastante fracassada. Tantos anos e você criou um filho assim. Mamãe não me quer. No entanto, antes que Liu Zixuan pudesse continuar a falar, 2 garotas tão bonitas quanto flores o levaram para o segundo andar. E vendo Liu Zixuan ainda lutando, eu me atrevi a perguntar se poderia não mandá-lo de volta. Ao ouvir isso, todos na sala voltaram o olhar para você. Até mesmo os olhos de Liu Zixuan brilharam com esperança. Mas, no segundo seguinte, minhas palavras o desarmaram novamente. Se poderia mandá-lo para outro lugar. O velho Jian não está muito bem de saúde. Eu temo que esse cara possa afetar o humor do velho. Eu não quero que esse lixo volte e irrite o velho. Se ele voltar, pode ser que o velho viva 10 anos a menos. Tudo bem, então leve-o para aquele apartamento no Jardim das Flores Brancas. Por causa da aposta. Xia Vanqin também sabia da posição do velho Jian em seu coração. Então, após dizer isso, ela te puxou para fora da sala para cuidar da sua ferida. E as 2 irmãs também saíram daqui. Desde que a imagem perfeita de jovem mestre de Liu Zixuan se quebrou, essas 2 pessoas agora realmente não o respeitam em nada. Certo, leve-o para cima e arrume suas coisas. Vendo que todos haviam saído, Liu Zigu também deu a última ordem. Não, isso não é verdade. Depois de ser levado para o quarto por 2 mordomos, Liu Zixuan ouviu os sussurros que vinham da porta. Seus olhos brilharam com um olhar de ódio. Não é isso.
De repente, ele se lembrou de algo muito importante. Em seguida, ele apressadamente pegou o celular e enviou uma mensagem. E enquanto Liu Zixuan fazia sua última luta, o sistema olhou para você cercado por algumas pessoas. Ele chegou a duvidar se havia pegado o roteiro errado. Neste momento, a família toda não deveria estar preocupada com Liu Zixuan? Então, deixar o anfitrião sozinho para lamber suas feridas? Em seguida, o sistema olhou para aquele monte de tarefas humilhantes ainda não publicadas. Ele cerrou os dentes. Que se dane o desempenho, que se dane o bônus. O sistema decidiu arriscar tudo. Vou acompanhar você em uma loucura. E neste momento, no cinema independente do segundo andar, eu e minhas duas irmãs estávamos deitadas de uma forma relaxada, coletivamente mergulhando nossos pés em um banho medicinal. Muito confortável. Como não pensamos em fazer isso antes? Neste momento, onde estava a aura de deusa fria de Liu Rumo? Ela era claramente uma versão do tio Jie-Yu, exceto por roubar ocasionalmente os petiscos da sua mão. Seu corpo inteiro só se movia ocasionalmente com os pés. É verdade, parece que vivi esses últimos 20 e poucos anos em vão. Ao ouvir o desabafo da minha segunda irmã, Liu Huyin também acenou com a cabeça, sentindo que realmente não queria mais me mover. Como a herdeira da família Liu, os dois, naturalmente, nunca experimentaram as vistas do banho público. E neste momento, eu também voltei com um ar melancólico. Não é que vocês dois não podem pegar um pouco sozinhos? Não é que, Xiaofan, você está mais perto dos lanches? Ao ouvir suas reclamações, Liu Huyan riu despreocupadamente. Mais um pacote, eu quero sabor doce e picante. Ao ouvir isso, Liu Humon, que ainda tinha um pouco de vergonha, também falou em voz baixa. Esse eu quero, bem picante e saboroso. Olhando para os dois com uma expressão de quem não tem medo de água quente. Eu, por um momento, não sabia o que dizer. Dizer que estou feliz, e acabei me tornando um distribuidor de comida sem querer. Dizer que estou infeliz, mas a atitude desses dois é bem boa. Nada parecido com a irmã malvada da história do verdadeiro e falso jovem mestre. E justo quando eu estava prestes a passar os snacks picantes para os dois, a porta da sala de mídia foi aberta por alguém do lado de fora. Devido à mudança na iluminação da sala de mídia, os três não puderam deixar de olhar para a porta. Só vi Liu Zixuan parado ali. Seu rosto mostrava uma expressão de incredulidade. Segunda irmã, terceira irmã, o que vocês estão fazendo? Como achava que ainda podia salvar a situação. Ele forçou um sorriso. Eu procurei por vocês por toda parte. A tentação de voltar para casa enquanto mergulhava os pés. Liu Rumo, por um momento, ainda estava um pouco incapaz de se desprender de um sentimento de mais de 10 anos. Então ele deu uma resposta. E vendo que Liu Zixuan ainda queria continuar falando, ao lado, Liu Huyan falou calmamente. Você já terminou de arrumar as coisas? Venha aqui. E seu irmão está aqui, você não viu? Sendo a primeira pessoa da família a despertar, a mudança de atitude de Liu Huyan foi a mais completa. Desculpe, desculpe. Vendo Liu Huyan tão indiferente, Liu Zixuan imediatamente colocou uma expressão de pena, e percebeu a insatisfação que passou por seus olhos. Eu disse com um sorriso. Desculpe, não precisa. Vá se arrumar rápido, senão amanhã, se esquecer de algo, será complicado. E, por favor, ajude-nos a fechar a porta. Droga. Vendo que as duas irmãs não tinham intenção de continuar a ignorá-lo, Liu Zixuan sentiu uma pontada de ansiedade, embora ele já tivesse chamado reforços. E neste momento, a trama já havia entrado na GC. A luz do corredor realmente estava atrapalhando a visualização. Liu Rumo finalmente voltou. Zixuan, se não há problema, saia logo. Ao ver isso, Liu Zixuan só pôde te lançar um olhar feroz antes de se virar e fechar a porta com força. E depois que alguns continuaram assistindo à série, a porta dos fundos foi novamente batida. Senhor, senhora, desculpe incomodar. Em seguida, o mordomo Wang falou com os três. A senhorita Leng chegou. A senhora pediu que o senhor descesse. E ao ouvir as palavras senhorita Leng, as duas irmãs franziram a testa inconscientemente. Ao mesmo tempo, uma sensação ruim surgiu em seus corações. E então, na narrativa das duas, eu finalmente entendi por que a reação delas foi tão intensa. Então, esse outono solitário originalmente deveria ser minha noiva, não é? De acordo com os clichês das histórias de jovem mestre verdadeiro e falso, esta deveria ser a noiva dele, a orgulhosa e fria Leng Qingyu. Daqui a pouco, provavelmente vão revelar a minha vida inteira. Uma declaração imatura de que só casaria com Liu Zixuan. Em seguida, o som de notificação do sistema prova exatamente este ponto. Acionar a missão de encontrar a noiva, Leng Qingyu, e após ser rejeitado na proposta de casamento, chorar copiosamente de tristeza. Habilidade de recompensa no nível de culinária digno de um banquete estatal. Não é ruim, não. Esta recompensa 2. Veja os requisitos da missão no sistema.
Um brilho de excitação passou pelos olhos de Jian Ying. Este choro copioso de tristeza. O escopo coberto é muito amplo. Portanto, ele tem uma grande margem de manobra para realizar as operações. O sistema não sabe por quê. Sempre há uma sensação de arrepio na espinha. Isso mesmo, irmão. Isso é da geração anterior, estabelecido antes de vocês nascerem. À medida que se aproximava da sala de estar, Liu Rumo puxou a manga de Jian Ying, um pouco preocupada. Então, se algo acontecer mais tarde, você não deve falar. Deixe que nós cuidamos disso. Sabe? Embora pareça que meu irmão não é uma pessoa que leva desvantagem. Afinal, envolve a geração anterior. Então, se for possível, Liu Hulian achou. É melhor resolver da maneira mais segura. Fique tranquila, segunda irmã. Deixe que eu cuido disso sozinho. Ao ouvir isso, Jian Ying rejeitou a sugestão. Afinal, se deixar a outra parte resolver, como ele poderia lidar com o resto das coisas? Então, que a segunda irmã deixe o pequeno Ying fazer isso sozinho. Vendo que Liu Rumo ainda queria dizer algo. Depois que Schumann e Liu Rushui puxaram a manga dele, lançou um olhar de encorajamento para Hu Jianding. Ele também queria ver. Este irmão que me trouxe tantas surpresas. Que tipo de feito ele ainda pode realizar? Quanto à outra parte, se não conseguirmos lidar com isso mais tarde, ele também não ficará de braços cruzados. Fique tranquilo. Eu vou resolver isso. Enquanto falavam, os três chegaram à curva da escada. Assim que passarem por aqui, já estarão na sala de estar. No entanto, os três ainda não tinham chegado à sala. Então ouviram Liu Zixuan e a voz de outra garota. Liu Zixuan, é você? Como a Qingyu? Ou melhor, é melhor deixar pra lá. Garota, fique tranquila. Eu definitivamente tomarei a decisão por você. Milímetro. Ouvindo esse diálogo um tanto melodramático, Jian Ying virou-se e brincou com as duas ao seu lado. A presidente dominadora e seu delicado marido de brinquedo. Pool X2, devido à piada de Jian Ying ser muito apropriada. As duas irmãs Liu não conseguiram se segurar. Riu em voz alta. E as risadas dos dois também conseguiu atrair a atenção de algumas pessoas na sala de estar. Ao ver as três pessoas chegarem, Tia Vanqin acenou para eles. Jian Ying, vem aqui um momento. Esta é a Leng Qingyu, da família Leng. Ela é a noiva que eu e você arranjamos no passado. A tia Xia é a noiva que tem um compromisso com Qies Xuan. Enquanto falava, a jovem chamada Leng Qingyu também virou a cabeça para olhar os três de Jian Ying na curva da escada. Pensando bem, este é o jovem mestre que a família Liu trouxe de volta, não é? Mas por favor, lembre-se, eu não vou cumprir o nosso compromisso. As palavras de Leng Qingyu foram muito diretas. Pode-se dizer que foi como se tivesse pressionado o rosto de Jian Ying no chão e esfregou diretamente. Ao ver essa situação, as três mulheres da família Liu estavam prestes a dizer algo, mas Jian Ying foi o primeiro a falar. Então, a senhorita Leng quer dizer que está recusando se casar comigo. Ao mesmo tempo, um sorriso enigmático apareceu em seus lábios, como a noiva escolhida na história do verdadeiro e falso jovem mestre. A pessoa chamada Leng Qingyu é naturalmente uma existência como a de um privilegiado, especialmente em termos de aparência. Isso também é uma presença impecável, traços delicados e refinados, combinados com longos cabelos negros até a cintura, fazendo com que, mesmo em uma idade ainda não totalmente desenvolvida, tenha uma certa atração inexplicável. Para descrever de forma simples, é como se 1000 outonos não tivessem beleza. Apreciável é a bela beleza que pode derrubar reinos. Impressionante para todos no mundo. Isso mesmo, eu não vou cumprir o seu pedido de casamento. Embora não entenda. Por que eu diria algo assim? Jian Ying parecia, no entanto, estar muito animado. Mas Leng Qingyu ainda acenou com a cabeça de forma indiferente. E, falando seriamente, disse, vou ser honesta. Assim que você voltou, tentou usar artifícios para afastar Zixuan, o que é suficiente para mostrar seu caráter duvidoso. E eu, Leng Qingyu, nunca estaria com uma pessoa de má índole. Enquanto falava, ela, sem demonstrar nada, usou o canto do olho para dar uma olhada na matriarca da família Liu, tentando ver um semblante de culpa no rosto dela. Mas o que ela viu não foi culpa alguma, mas sim uma expressão de desprezo, como se estivesse olhando para um idiota. Aquela expressão parecia dizer, você não quer ouvir o que está dizendo. Justo quando ele estava prestes a dizer algo, Jian Ying foi o primeiro a se aproximar dele. Com um chute, lançou Liu Zixuan, que estava desprevenido, para longe. Ele rapidamente segurou o queixo da jovem e colocou o celular na frente dele. Ao perceber a intenção de Jian Ying, o sistema gritou freneticamente em sua mente, não faça isso. Não arrume confusão. Onde é que eu estou arrumando confusão? Isso não é chorar copiosamente de tristeza. E eu não disse que alguém deveria chorar. Após responder ao sistema em sua mente, Jian Ying pressionou decisivamente o botão de doação.
Sistema, é muito cedo. Você não deveria estar aqui. Deveria estar completamente arruinado na vida de plebeu. Para papai e mamãe. Eu sou o único verdadeiro jovem mestre desta casa. Você é um idiota. Onde está meu quarto? Eu quero que você saiba. Quem é a pessoa mais importante desta casa? Pamama, desculpe. Meu comportamento realmente não é bom. Olhou para a expressão incrédula de Leng Qingyu e Liu Zixuan, caído no chão, prestes a se despedaçar. Depois que Zixuan soltou o queixo da jovem, Jiang deu de ombros despreocupadamente. Justamente, eu também acho que a cabeça da senhorita Leng não está muito boa. Então, para se casar comigo, você merece? Após dizer isso, Jiang se afastou um pouco de Leng Qingyu, já que ambos achamos que não somos adequados um para o outro. Então, por favor, senhorita Leng, vá para casa e converse com seus pais. A vadia combina com chá verde. Para sempre e eternamente. Ele definitivamente não tem o hobby de ser uma tartaruga verde. É melhor cortar rapidamente esses fatores de incerteza. E essa última ação dele também seguiu os requisitos da missão. Não teve nenhum erro, certo? Quanto a essa questão do rompimento do noivado, já que foi você, Leng Qingyu, quem trouxe isso à tona, então é razoável que seus pais ofereçam alguma compensação. Isso também é bastante razoável, não é? O que está acontecendo aqui? Depois de ver as imagens no vídeo, Leng Qingyu ficou atordoada por um tempo. Então virou-se para olhar Liu Zixuan caído no chão. Essa situação não tem nada a ver com o que a outra pessoa disse. Não é a mesma coisa, certo? Liu Zixuan no telefone. E claramente disse que Jiang estava dificultando as coisas para ele intencionalmente após voltar. E planejou expulsá-lo da casa dos Liu. Qingyu, me deixe explicar. Por medo de que as coisas fossem expostas, Liu Zixuan realmente começou a chorar agora. O nariz e as lágrimas estavam saindo como se não custassem nada, fluindo em abundância. Ele nunca imaginou. Esse cara, Jiang, realmente não seguiu o script. Não deveria começar a puxar as coisas agora? Você já chegou jogando a bomba. Como eu vou brincar agora? E vendo Liu Zixuan se aproximar com um monte de muco e lágrimas escorrendo em sua direção, a fria e orgulhosa Qingyu, que parecia ter um leve toque de limpeza excessiva, ela recuou instintivamente um pouco. Mas esse pequeno recuo foi notado por Liu Zixuan. Mas isso inexplicavelmente se transformou em outra coisa. Se houvesse uma trilha sonora neste momento, provavelmente apareceria a seguinte letra. Seu movimento de recuar um passo é sério? Um pequeno movimento causa tanto dano. Sistema, você viu? Alguém não está chorando copiosamente de tristeza? Vendo que Liu Zixuan ainda estava falando sem parar, tentando explicar para Qingyu, Jiang tirou um punhado de sementes de melão do bolso. Depois de distribuir para as duas irmãs da família Liu ao seu lado, ele começou a comer as sementes ao seu lado. Ainda é cedo. Embora o sistema reclamasse de Lia, ao ver que estava de acordo com as regras de avaliação da missão, ele só pôde resignar-se e enviar a recompensa previamente combinada. Ao se aproximar de Hu Jiang, senti meu couro cabeludo coçar novamente. Aquela sensação de precisar de mais inteligência também voltou a aparecer, quase instantaneamente, em sua mente. Surgiu a impressionante imagem de um chefe de nível de banquete estatal. Quanto à habilidade do corpo, é melhor não comentar. Esse sistema é muito mesquinho. Dá para ver que é um enrolador. E após enviar a recompensa da missão, o sistema também não se mostrou fraco, e solicitou diretamente permissão aos superiores. Esse maldito Sr. Jia não consegue mais continuar. Se ele não arrumar esse vídeo, como ele vai lidar com essa situação? E enquanto o sistema começava a se esforçar, Jiang estava completamente errado. Deveria ser considerado. Não se sabe quando, mas Tia Vanqin e os outros 4 chegaram ao seu lado. Também já tinham terminado de comer as sementes de melancia que estavam em suas mãos. Chega, chega. Já que a senhorita Leng deixou tudo claro, então, vá logo para casa. Depois de colocar as cascas de sementes em outro bolso temporariamente, Jiang interrompeu as duas que ainda estavam se puxando. Nós também já devemos estar na hora de comer. Eu acho que você, como a digna filha da família Leng, não vai ficar aqui para comer de graça, vai? Ao ouvir isso, Leng Qingyu lançou um olhar irritado para Jiang. Em seguida, ele também não prestou mais atenção em Liu Zixuan, que queria continuar explicando. Virou-se e caminhou em direção ao portão da casa dos Liu. Hoje ele realmente passou vergonha. Portanto, em seu coração em relação a Jiang, naturalmente, não havia muita simpatia. Qingyu, não vá embora. Observando Leng Qingyu se afastar, o coração de Liu Zixuan ficou completamente frio. Agora, essa situação é completamente diferente do final que ele imaginava. Não deveria ser a cena em que a orgulhosa Leng Qingyu vem romper o noivado.
Ele poderia continuar aqui como o genro da família Leng. Continuar aqui? Agora, Leng Qingyu simplesmente foi embora. E agora, o que eu faço? Alguém, vá lá e arrume as coisas do quarto do Liu Zixuan. Olhando para Liu Zixuan, que parecia desolado, Xia Wanqing, sem expressão, falou para o mordomo ao seu lado. Diga a ele que o que não puder ser arrumado deve ser jogado fora. Antes do final do dia, precisamos levá-la até aquele prédio. Originalmente, por causa dos anos de cuidados que teve, ele ainda planejava arranjar algo para ela, no grande apartamento no centro da cidade. Agora, parece que, se não fosse pelo fato de Jiang Ying ter acabado de voltar, eles teriam anunciado imediatamente o rompimento com Liu Zixuan, o que poderia afetar a reputação do primeiro. Desta vez, ele não arranjou um prédio de apartamentos para outra parte, mas sim, deixou-a vagando pelas ruas. Mamãe, não! Mamãe ouviu o plano de Xia Wanqing. Liu Zixuan imediatamente lamentou com tristeza. Eu não quero mais fazer isso. A pessoa, leve-o primeiro até o carro. Sem esperar Liu Zixuan terminar de falar, Xia Wanqing acenou para o mordomo atrás de Hu. As coisas estavam quase arrumadas. Então, levei embora. Sim, senhora. Liu Zixuan, não. Soltei-me rápido. É como ver Liu Zixuan sendo casada por um mordomo. Xia Wanqing massageou a cabeça, um pouco com dor de cabeça. Pequeno Eng, não se preocupe. Eu irei conversar com a família Leng. A razão pela qual as famílias Leng e Liu firmaram este noivado, além da relação entre os avós das duas famílias, também está relacionado à colaboração contínua entre eles. Se Leng Qingyu realmente insistir assim, então ele talvez devesse considerar se deveria se preparar com antecedência. Não precisa. Assim está bom. Vendo que sua mãe é tão decidida, Jiang Ying sorriu e deu de ombros. Com um olhar sério, ele disse: Mãe, você está preocupada que a família Leng por causa disso afete a nossa colaboração? Já que a outra parte está tão disposta, então ele também deve mostrar um pouco de si mesmo. Afinal, uma pessoa pode escolher ser uma sardinha, mas não pode realmente ser apenas uma sardinha. Laços familiares são algo extremamente misterioso. Podem durar uma vida inteira, mas também podem se romper instantaneamente. Especialmente porque isso é uma história melodramática de jovem mestre verdadeiro e falso. Portanto, Jiang Ying não pode ser descuidado. De qualquer forma, Liu Zixuan já foi expulsa. Então, a partir de agora, ele só precisa passar pela história tranquilamente. No dia em que tudo terminar, ele naturalmente poderia voltar ao seu estilo de vida relaxado de antes. Você realmente sabe dessas coisas? Um tanto artístico. Depois de olhar para Jiang Ying, Xia Wanqing também adotou uma expressão curiosa. Ela disse: Vamos falar sobre isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Embora a princípio tenha ficado um pouco surpresa com essas coisas de Jiang Ying, mas afinal, isso não é um código secreto. Portanto, ela rapidamente se deu conta. Na verdade, meu pensamento é bem simples. É só esperar. Agora, não apenas Xia Wanqing, mas também as irmãs Liu mostraram expressões pensativas. Sim, é esperar. Vendo os três com expressões pensativas, Jiang Ying colocou diretamente os interesses entre as duas famílias, colocado à vista. Em vez de ir falar com a família Leng, seria melhor aproveitar esta oportunidade para ver a atitude da família Leng. Primeiro, se formos visitá-los. Além dessa questão, nos tornaremos à parte em desvantagem. Assim, podemos precisar pagar um certo preço, mas se apenas ficarmos esperando, então não precisaremos pagar nenhum preço. Também podemos observar a verdadeira atitude da família Leng. Se eles estiverem interessados em manter o relacionamento e a cooperação entre as duas famílias, com certeza escolherão fazer uma visita. Se não tiverem motivos, talvez isso signifique que eles já tinham a ideia de não continuar a cooperação com a família Liu. Sendo assim, podemos nos preparar com antecedência para trocar de parceiro de negócios. Claro, se Leng Qingyu não contar essa situação para os membros da família Leng, todas as suposições acima se tornam inválidas. Na vida passada, ele também gerenciou uma grande empresa. Portanto, ele ainda tem esse discernimento. Afinal, ele só quer relaxar. Não se tornou completamente um idiota que não entende nada. Após ouvir a explicação de Jiang Ying, os belos olhos de Xia Wanqing brilharam levemente. Muito bem, muito bem. Vamos seguir a ideia do Xiao Eng. Porque a amizade entre Jiang Yu e a família Leng é prioridade. Então, há pouco, ele não estava vendo o problema como um forasteiro. Agora, ao ouvir a explicação de Jiang Ying, ele também teve uma sensação de clareza. Ao mesmo tempo, ele também teve uma nova compreensão sobre Jiang Ying, seu filho perdido há muitos anos. Talvez não seja como ele aparenta. Xiao Eng, como você pensou nessas coisas? Enquanto Xia Wanqing estava pensando, Liu Rushu ia ao lado,
Olhou para o outro com um olhar estranho. Agora eu suspeito seriamente. Dentro do seu corpo, se há algum velho estranho. Caso contrário, como você poderia pensar em tantas coisas? A terceira irmã de Jian Eng. Você assistiu muitas novelas, não é? Lançou um olhar sem palavras para Liu Rushui, que estava curiosa. Liu Rumo deu um passo à frente e bloqueou o caminho de Jian Eng. O camarão não pode ser nosso Xiao Eng. Ele tem um bom talento para negócios. A segunda e a terceira irmãs realmente não adivinharam corretamente desta vez. Depois de murmurar silenciosamente em seu coração, Jian Eng falou com uma expressão normal. Há em todos os jornais financeiros. Quando tiverem tempo, leiam mais e saberão. Liu Rushui e Liu Rulian. Na próxima vez, é imprescindível ler o jornal. O que se pode ver nesta vida nunca será visto. Vendo os três brigando e fazendo barulho. O canto da boca de Xia Vanqin também se curvou em um leve sorriso. Ele estava preocupado que eles não se entrosariam bem. Agora, parece que irmãos de sangue são, afinal, irmãos de sangue. Do outro lado, na barraca de peixes da vila urbana, silenciosamente guardou o cartão bancário na frente do móvel da TV. O canto da boca de Buica acabou de se curvar em um sorriso. No segundo seguinte, olhando para a geladeira que era mais limpa do que ele, o sorriso em seu rosto também desapareceu instantaneamente. Depois de balançar a cabeça com um certo desânimo, ele puxou o artefato 7 lobos que estava na cintura. Enquanto murmurava baixinho, parecia que eu ainda preciso praticar mais o relâmpago 5 vezes. Caso contrário, quando aquele garoto voltar da próxima vez, a vida será difícil. Neste momento, a caminho de um salão de beleza privado, foi solicitado por Xia Vanqin para que Jian Eng se arrumasse especialmente. Ele estava sentado no banco de trás do carro, de olhos fechados, descansando. No entanto, Jian Eng, que parecia calmo por fora, neste momento, estava em seu coração, fazendo uma saudação amigável ao sistema de forma abrangente. Se você perguntar por quê, é porque, seja no celular dele, ou no disco de monitoramento da mansão Liu, qualquer parte relacionada a Liu Zixuan, o vídeo dele se batendo. Agora tudo sumiu inexplicavelmente. E quem poderia fazer isso sem ser notado? Além de ter um sistema de segmento de peixe não convencional. Então não há mais ninguém. O sistema tirou os fones e não ouviu. Você ainda vai me bater? Seu idiota, eu. Enquanto Jian Eng ainda estava discutindo com o sistema, o veículo também entrou lentamente no estacionamento do clube privado. Devido à cerimônia de reconhecimento escolhida pelo velho da família, que certamente acontecerá em um mês. Portanto, o principal objetivo de Xia Vanqin ao trazer Jian Eng para fora desta vez, é também fazer com que as pessoas do círculo o conheçam primeiro. Quanto a Liu Rumo e Liu Rushui, foram designadas para cuidar da transferência de Jian Eng, de sua transferência escolar. Se tudo correr bem, amanhã sua matrícula será transferida da escola 2 para a escola 1. Após pegar o elevador até o jardim suspenso no topo, algumas damas nobres se aproximaram de ambos. Jian Eng, que estava ao lado de Xia Vanqin, uma delas, com longos cabelos dourados em ondas, falou curiosamente. Vanqin, quem é esta pessoa? Normalmente, ela sempre trazia Liu Zixuan aqui, mas hoje, de repente, trouxe outra pessoa. Portanto, isso não deixou de despertar um pouco de curiosidade neles. Eu estava prestes a apresentar vocês. Depois de cumprimentar os fracos com um sorriso, Xia Van puxou Jian Eng sem pensar. Ela se dirigiu aos fracos. Este é o que eu mencionei antes para vocês. Meu outro filho, Jian Eng. Ele viveu fora por causa de algumas coisas no passado. Recentemente, ele chegou a Jinhai. Se falarmos sobre algo como trocar crianças, mais ou menos, isso pode impactar a reputação da família Liu. Então, depois de discutir com Liu Zigo, ambos decidiram manter isso em segredo. Como antes havia a ideia de continuar adotando Liu Zixuan, portanto, na época, Xia Vanqin não revelou a identidade do filho adotivo. Apenas disse que a família Liu tem 2 filhos. Olá, senhoras. Após Xia Vanqin terminar a apresentação, Jian Eng também se comportou muito bem. Ele cumprimentou os fracos com um sorriso. Ah, Xiao Eng é realmente bom. Vanqin, não diga isso. O pequeno Eng se parecia bastante com você antes. Eu acho que ele se parece mais com o velho Liu. Veja aqueles olhos. Depois que Gigi fez a verificação por um tempo, Xia Vanqin finalmente se juntou a um grupo de irmãs. Começaram a rotina de cuidados com a pele de hoje. Quanto a Jian Eng, ele arranjou uma desculpa para descer, preparando-se para descansar um pouco. A razão para isso é bem simples. Primeiro, ele não precisa de cuidados nessa idade. E segundo, o entusiasmo dessas madames ricas o deixou um pouco incomodado. Justo quando Jian Eng chegou ao andar de baixo, e se preparou para encontrar um lugar para comer algo, enquanto estava pescando, o som de notificação do sistema
De repente, soou em sua mente. Detectou que uma das protagonistas estava por perto. Ativou a missão para ajudar essa protagonista a encontrar o jovem mestre Jia. A recompensa da missão é maestria em instrumentos. Esta missão ativada também pode ser considerado seu último teste em relação a Jiang. Se não houvesse como materializar a entidade, ele realmente queria puxar o colarinho de Jiang e dizer algo. Não me faça ajoelhar. Por favor, complete a missão direitinho. Não me faça problemas, ok? Ei, por que você tem que me seguir? Ao ver a notificação da missão do sistema, Jiang recolheu os passos que estava prestes a dar e se virou para seguir a direção indicada pelo sistema. Afinal, não tenho nada para fazer agora. Que tal encontrar um pouco de diversão? E analisando pelo sentido literal, ele ainda tem bastante margem de manobra. É que esse sistema está aprontando. Não estava disposto a contar a ela como será o desenrolar da história. E por isso mesmo, ela não tinha nenhuma compreensão da personalidade dessa protagonista. Não tinha entendimento algum. Se a outra pessoa fosse uma verdura como Liu Zixuan, ela definitivamente encontraria uma maneira de travar esses dois. Não foi muito longe. Não foi muito longe. Jiang Shi viu a protagonista lendária. Não posso deixar de dizer, como a protagonista na história do herdeiro verdadeiro ou falso. A aparência e o charme da outra pessoa são inegáveis, aquela beleza real. Como se tivesse saído de um sonho. Traços delicados e pequenos, com um leve rosto infantil e um pouco de bochechas de bebê, combinando com longos cabelos negros e brilhantes. Suficiente para deixar qualquer um encantado. Especialmente aqueles olhos negros etéreos, que fazem as pessoas sentirem que a outra pessoa é uma ingênua e não muito prática. Sempre desperta inexplicavelmente o instinto protetor dos outros. No entanto, a situação da outra pessoa não é muito boa agora. Cercada por algumas garotas vestidas de forma extravagante, lindas e chamativas. E a mais bonita entre elas estava segurando um cigarro, pronta para colocar na boca da jovem. Quanto às outras, formaram um círculo, cercando as duas no meio. Como se, assim que a jovem ousasse recusar, eles vão se lançar sobre ele. Explicar ao outro que são regras. Solte a garota. Deixe-me não me envolver primeiro. Todos, saiam da minha frente. Aproveitando a vantagem física, Jiang rapidamente superou essas garotas. Após segurar o braço da garota que estava fumando, instantaneamente, ele protegeu a protagonista atrás de si. WC, quem você pensa que é? Após se desvencilhar levemente do braço de Jiang, visivelmente irritada, a garota estava com uma expressão de descontentamento, fitando o outro. E durante esse tempo, ele continuava esfregando seu braço, como se odiasse ser tocada por meninos. Esse cara não é uma lésbica, é? Notando os movimentos da garota, Jiang pensou consigo mesmo. Em seguida, ele tirou o celular. Ele riu e disse que intimidar os outros não é certo. Se você não quer problemas, é melhor ir logo. Eu já chamei a polícia. Falar com essas crianças é inútil. A probabilidade de eles ouvirem é apenas 1. E usar o celular da polícia para intimidá-los. Assim, a probabilidade de eles ouvirem é acima de 99. Falar com um cabeça dura. É melhor usar métodos diretos. Essa é a experiência que ele acumulou ao longo dos anos. Uma experiência resumida. Afinal, em um mercado, há de tudo. Sempre há alguns. Pessoas com um raciocínio mais lógico aparecem. E lidar com esse tipo de pessoa, chamar a polícia é, naturalmente, a melhor escolha. Me ameaçando. Ao ouvir Jiang dizer que já chamou a polícia, a líder das garotas desdenhou e se afastou. Quando ele estava prestes a dizer algo para as outras garotas, para dizer algo, seu corpo parou repentinamente por um momento. MB, você é esperto. Depois de dizer isso, ele se virou. Levou as outras garotas para fora da viela. Jovem, você acredita em tudo que eu digo, não é? Sobre as silhuetas de algumas pessoas que pareciam apressadas ao sair. Depois de se retirar entediado, Jiang virou-se e falou com a garota atrás de Hu. Você está bem? Ao ouvir isso, a garota levantou um pouco a cabeça fraca. Revelou uma expressão ingênua e adorável. Esta protagonista não é uma boba doce. É apenas uma flor de lótus branca. Olhando para a garota com uma aparência que faz querer protegê-la. Jiang, enquanto isso, definiu em seu coração. E disse que eles já foram. Você precisa que eu te ajude a contatar sua família? Afugentou a garota rebelde. Ela ainda tem algumas coisas a fazer. Minha família não está aqui. Enquanto falava, a garota levantou os olhos. Com aqueles lindos olhos claros. Olhando fixamente para Jiang. E, com um sorriso bobo, disse, mas ainda assim, obrigada. A voz da garota era suave como a seda. Como uma manta que provoca uma inexplicável sensação de formigamento no coração. Deve ser uma pessoa ingênua e doce, né? Olhando para a expressão boba da outra pessoa, Jiang pensou consigo mesmo. Silenciosamente, ele associou a pessoa a uma flor de lótus.
Não precisa agradecer, mas da próxima vez que acontecer algo assim, lembre-se de resistir. Caso contrário, aquelas pessoas só vão piorar a situação. Sabe, esse negócio de bullying, não importa quando ou a idade, é sempre uma coisa muito odiosa. Portanto, mesmo sabendo que a garota é a protagonista, Jiang não pôde deixar de querer avisar a outra pessoa. Eu entendi. Depois que a garota assentiu docemente para Jiang, a garota, com uma expressão séria, disse: "O que você disse? Eu vou lembrar. Então, já que nos encontramos, eu vou te convidar para um chá de leite." 30 minutos depois, Jiang, devagar, trouxe uma xícara de chá de leite. Entrou novamente no Jardim Guanhong. Sistema, eu xxxxx. Eu estou te ouvindo. Eu sou um cachorro. Ouvindo a voz do sistema quebrando a defesa, Jiang, após dar um gole na bebida, disse sem rodeios. Falou. Você só precisa dizer se eu completei a missão? Eu 2020. Se eu pudesse materializar isso, o sistema definitivamente faria Jiang perceber. Por que as flores são tão vermelhas? Eu pedi para você ajudar a protagonista a se encontrar com o jovem mestre Jia. E você ainda mostrou uma foto falsa do jovem mestre para a protagonista. Por quê? Ver a foto já é um problema. Você ainda fez uma versão negra. Você acha que ela é o Shen Jie? E ainda usou preto e branco? O quê? Você quer voar ao lado do sol? Mas, não importa o quão insatisfeito ele esteja, no final, ele ainda terá que engolir suas palavras. Afinal, de acordo com os critérios de avaliação, Jiang realmente fez com que a protagonista conhecesse Liu Zixuan. Você não é uma mulher? E ainda por cima, daquela que entra na menopausa mais cedo? Ouvindo na mente a voz do sistema quebrando a defesa, Jiang perguntou com uma expressão curiosa. Se o seu sistema também dividir homens e mulheres, então vocês teriam filhos? Os filhos, ao nascer, já teriam que ir trabalhar? Se for assim, vocês não estariam contratando trabalho infantil? Deixa eu te dizer, fazer isso é o suficiente. Que seja a destruição. Ouvindo as incessantes murmurações de Jiang em sua mente, o sistema já havia desistido completamente da ideia de discutir com o outro. Afinal, mesmo aquele monge que cantava Onryu a qualquer momento, não era tão difícil de agradar quanto Jiang. Ao mesmo tempo, aquele garoto de antes, em uma barraca de churrasco não muito longe, uma certa jovem estava comendo lentamente um espetinho que segurava, enquanto pegava o celular para fazer uma ligação. Me ajude a organizar a matrícula. Em alguns dias, eu vou ter uma prova. No escritório do terceiro ano do ensino médio da escola. Irmã do Xiaoeng, eu vou indo. Vendo Jiang, que estava quieto ao lado, Liu Rumo fez um gesto de sufocamento para ele. Com um sorriso, ele disse que não havia nada que não pudesse ser resolvido. Ligue para mim ou para casa. Nós ajudaremos imediatamente. Você resolve. Jiang assentiu resignado. E, com pouca energia, respondeu que sabia. Irmã mais velha, você pode se ocupar com suas próprias coisas. Devido ao fato de não ter se dedicado muito aos estudos, a escola onde ele estudou anteriormente era na escola secundária Xier. E após saber disso, Xia Vanqin usou suas conexões para colocá-lo na escola secundária Xi. Nas palavras dele, a qualidade do corpo docente é várias vezes melhor do que a da Xier. Já que você voltou, então eu definitivamente vou te dar as melhores condições de educação. No entanto, esse amor para Jiang era realmente muito pesado. Com a base que ele tinha antes de despertar as memórias, ele ainda conseguia se virar na Xier. Mas após despertar as memórias, seus pensamentos não estavam de forma alguma nos estudos, nos fundamentos anteriores. Além da ameaça dos 7 lobos do velho Jian, ele conseguia se manter, mesmo que com dificuldade, mantendo um nível acima da média. Agora, depois de entrar na escola secundária, ele estimava que suas notas sofreriam uma queda abrupta. Claro, a principal razão pela qual ele veio aqui ainda era causada pelo sistema. Assim como quando ele não queria voltar para a casa dos Liu. Este lugar é um local importante para eventos diários de atualização. Se o velho Jian souber disso na hora, só de pensar nisso, Jiang já sentia vagamente que seu traseiro havia se partido em 8 pedaços. Bem, se houver algo que não se adapte, você deve contar a segunda irmã, ok? Depois de dizer isso, Liu Rumo deu um tapinha no ombro de Jiang, e então se virou e saiu. Colega Jiang, sente-se um pouco primeiro. Até que Liu Rumo saísse, a professora de meia-idade finalmente respondeu a Jiang. Hoje, além de você, há um novo colega que chegou. Na hora, vocês dois podem se conhecer um pouco. Para a maioria dos alunos, integrar-se em um ambiente desconhecido ainda é um pouco difícil. Portanto, para evitar que Jiang vá para a sala de aula e acabe se sentindo isolado, ele pensou que se ele pudesse primeiro fazer amizade com outro aluno transferido,
Assim, mesmo que Jian Eng não consiga se integrar à turma, ele teria alguém com quem conversar. Um bom professor. Ao. Se o professor mostrasse um sorriso sincero, Jian Eng se sentou em uma cadeira vazia ao lado. Ele olhou para o sistema em sua mente que estava completamente bagunçado. Ele suspirou resignado em seu coração. Você diz que é tão mesquinho por quê? Mostrei-me um pouco do que vem a seguir. Você não vai perder nada por isso. Sistema. O que você disse? Eu não consigo ouvir você. Enquanto Jian Eng ainda queria conversar com o sistema, quando chegou a hora de um consolo compreensivo, na porta do escritório do professor, entrou uma garota com uma mochila leve nas costas. Que coincidência, nos encontramos de novo. Olá, colega Jian Eng. Ao ouvir aquele som familiar e doce, Jian Eng levantou a cabeça instintivamente e olhou na direção de onde vinha a voz. No momento em que viu a garota, ele também sorriu e acenou para ela. Então você é a nova aluna de quem o professor falou. Olá, colega Shen Youxu. É uma surpresa poder ver Shen Youxu aqui novamente. Jian Eng não se sentiu estranho. Afinal, este lugar é conhecido por ser um ponto de acidentes. Shen Youxu, uma das muitas protagonistas, poderia estar aqui. Isso faz sentido, não é? O que ele não esperava, porém, era que a outra pessoa também entrou como uma nova aluna. Eu também não esperava que eles se tornassem colegas. Enquanto falavam, Shen Youxu estendeu a mão direita para Jian Eng. Por favor, me ensine mais no futuro. Depois que Shen Yu segurou a mão frágil da garota, Jian Eng também sorriu e disse, por favor, me ensine mais. Meia hora depois, nos assentos da última fila da turma do terceiro ano, com o professor anunciando o fim da aula, Jian Eng e Shen Yu massagearam suas cabeças que estavam um pouco doloridas, assim como ele havia imaginado antes. O ensino. O progresso acadêmico era muito mais intenso do que na escola secundária 2, especialmente em uma turma de elite como essa. Isso se tornava ainda mais evidente. Jian Eng apenas sentiu. Ele conhecia todo aquele conhecimento que o professor acabará de mencionar, mas aquele conhecimento não o reconhecia. Além disso, vale mencionar, não se sabe se era assim que o destino deveria ser, ou se era resultado de uma manipulação intencional de Xia Vanqin, sua ex-noiva, que era, na verdade, a enredada Qingyu Leng com Liu Zixuan. Surpreendentemente, ela também estava estudando nesta turma. No entanto, seu lugar era na primeira fila da sala de aula, e Jian Eng estava apenas na última fila da sala de aula. E graças à pressão do vestibular, cada um tinha seu próprio pequeno círculo. Portanto, ninguém veio se aproximar dos dois. Esta questão, justo quando Jian Eng estava prestes a guardar o caderno de exercícios, uma voz suave, mas com um toque de nervosismo, de repente, soou ao seu lado. Depois de olhar na direção de onde a voz fraca veio, ele encontrou um par de olhos negros claros e brilhantes. Após encontrar o olhar de Jian Eng, Shen Youxu não se esquivou. Em vez disso, após mostrar um leve sorriso, Shen Yu apontou para uma questão no caderno de exercícios. O método de resolução desta questão está errado. A mão esquerda da jovem estava apoiada na mesa, apoiada como se estivesse apoiando o queixo. Um par de olhos bonitos em forma de pêssego. Ela olhou para o jovem com um sorriso apertado, o rosto com aquele leve ar de bochechas de bebê, transmitindo uma pureza e desejo, e a qualidade de estar prestes a florescer é exibida de forma exuberante. O que aconteceu? Percebeu que o olhar do jovem estava sempre sobre si. Shen Youxu, um pouco envergonhada, baixou a cabeça. Hu Wenying perguntou, eu disse algo errado? O protagonista feminino é problemático. Como pode ser tão atraente para os amantes? Ela recusou de forma um pouco constrangedora. Após morder os lábios, Jian Eng teve uma ideia rápida. Apontou para o caderno de exercícios na mesa. Você está absolutamente certa. Então, você poderia me ajudar a explicar esta questão? A pergunta? HM. Claro, ao ouvir isso, Shen Youxu também levantou a cabeça novamente, e pegou seu caderno de exercícios com facilidade. Colocou-o na posição central entre os dois. Talvez, após entrar no modo de ensino, os pensamentos da jovem estavam todos voltados para ensinar conhecimento a Jian Eng. Portanto, a atmosfera entre os dois também começou a se dissipar gradualmente. Não posso deixar de dizer, o ensino de Shen Youxu é realmente muito detalhado. Cada vez que escreve um não, ele começou a explicar pacientemente o princípio e o raciocínio por trás disso. É mais ou menos assim. Você entendeu? Com o cálculo da resposta, Shen Youxu também levantou a cabeça e olhou para o jovem ao seu lado. Amon encontrou o olhar cheio de expectativa da jovem. Jian Eng acenou com a cabeça, como se fosse sério. Deve ser que o Ming perdeu. Ele não pode simplesmente admitir que ele ficou olhando para alguém por um tempo. Então, ele não ouviu todo o processo de análise, certo? Após perceber a insegurança na voz do jovem,
Shen Youshu cobriu a boca. Ela sugeriu baixinho, sorrindo. Quer que eu te ajude com a literatura clássica? Jiang Ying não respondeu imediatamente. Após pensar um pouco, estudar com afinco, e a diferença entre isso e aceitar o amor paternal do velho Jian, ele decidiu, sem hesitar, pela primeira opção. Para entender isso claramente, Jiang Ying acariciou a cabeça de Shen Youshu. Primeiro, ele falou com seriedade. Como troca por você me ajudar com as aulas? Enquanto eu estiver aqui, ninguém pode te intimidar. Falando sobre estudos. Se forem matérias como língua e biologia, você ainda pode passar com decoreba. Mas para matérias como matemática e física, se ninguém ensinar e você tiver que descobrir sozinho, isso ainda é uma grande perda de tempo. Quanto à identidade de protagonista da Shen Youshu, quem se importa? De qualquer forma, o sistema já está uma bagunça. E não há regras. O verdadeiro jovem mestre não pode interagir normalmente com a protagonista, especialmente não com alguém como Shen Youshu, que é um pouco fraca e ingênua. Deve ser muito divertido interagir. Deve ser divertido, e a razão pela qual ele acrescentou a segunda parte é porque hoje, ao passar pelo corredor, ele viu aquela garota que liderou alguns dias atrás. De acordo com a natureza típica dos romances de jovens mestres, e somado ao caráter vulnerável e manipulável da Shen Youshu, aqueles provavelmente são as pessoas que, segundo a lenda, intimidam a protagonista, e que incentivam seu relacionamento com o falso jovem mestre. No início, ela foi apenas uma figurante. Sentindo a sensação quente que vinha de cima de sua cabeça, Shen Youshu levantou levemente o olhar, com o rosto ruborizado, olhando para o jovem à sua frente, e, cuidadosamente, perguntou: Você quer dizer que quer me proteger? Assim como nos dias anteriores. O que você acha? A jovem. Aqueles olhos que pareciam esconder estrelas e o vasto mar. Jiang Ying deu um tapinha no braço, como se estivesse brincando, misturando-se com o irmão Hu. Garanto que você ficará sem comer por 3 dias. Todos os dias felizes e alegres. Agora já é o último semestre do 3º ano do ensino médio. Em breve, teremos que enfrentar o exame nacional que decide o destino da maioria das pessoas. Desde que não sejam pessoas com problemas mentais. Geralmente, também não estão dispostos a causar problemas nesse momento. Portanto, neste pequeno espaço da escola, ele quer proteger essa protagonista ingênua e doce. Não tem problema algum. Tudo bem, então eu contarei com sua proteção no futuro. Enquanto falava, o rosto de Shen Youshu também mostrou um sorriso feliz. Essa garotinha ingênua e doce. Você deve ter sido muito maltratado antes, não é? Relembrando as convenções desse tipo de romance, nos olhos de Jiang Ying, passou um brilho de emoção inexplicável. Justo quando ele estava prestes a dizer algo, a sala de aula, que estava quieta, de repente explodiu em gritos de surpresa. Olha, olha! Liu Zixuan veio ver Leng Qingyu novamente. Na porta da sala de aula, Liu Zixuan estava segurando um copo de leite com chá. Depois de entrar na sala, ela fez um gesto com as mãos para a porta. Isso mesmo! Mas eu também preparei um copo de leite com chá para todos vocês. Considerem isso como um presente para o início do novo semestre. É um presente para todos vocês. Assim que essas palavras foram ditas, toda a turma instantaneamente ficou em alvoroço. Ao mesmo tempo, os alunos também não paravam de murmurar sobre o jovem mestre Liu, palavras como rico e coisas do tipo. Observando esse grupo de alunos que o elogiavam, Liu Zixuan sorriu, parecendo genuinamente feliz. O chá de leite chegou ao lado de Qingyu. Qingyu, este é o sabor que você gosta. Embora tenha sido expulsa da casa dos Liu, mas ela também não estava sem oportunidades de voltar. Ontem, a irmã mais velha já havia ligado para ela. Assim que ela terminasse o projeto no exterior, ela voltaria para ajudá-la a resolver essa situação. Além disso, ele também deu a Liu Zixuan 500 mil de mesada. Com esses 500 mil de mesada, Liu Zixuan, naturalmente, começou a desfrutar da vida que tinha antes. Afinal, quando saiu da casa dos Liu, ela não teve o direito de arrumar suas coisas. E a casa dos Liu também já havia bloqueado seu cartão. Se não fosse por esses 500 mil, ela provavelmente teria que vender algumas das coisas de luxo que havia colocado na mala. Quanto a Qingyu, depois de alguns dias de insistência e várias especulações, ele também conseguiu eliminar os efeitos negativos do último incidente. Pelo menos, à primeira vista, Qingyu voltou a ter os mesmos momentos que passava com ele. A razão pela qual ele veio aqui de forma tão ostentosa hoje, além de continuar a controlar Qingyu, também é para lidar com Jiang Ying. Sem dúvida, ele soube por alguns canais que Jiang Ying também se transferiu para esta turma hoje, já que a outra parte o fez passar dificuldades em casa. Ele fará com que a outra parte também tenha dificuldades na escola. Além de lidar com Jiang Ying, ele na verdade tem um ponto fraco.
que é querer impedir que a outra parte tenha a ideia de cavar um apoio. Afinal, todos sabem o que Jian Ying pensa. E se ele diz que não se importa com o noivado com Qin Gyu, mas secretamente mantém seu apoio? E se for roubado, o que fazer? Agora a posição dele na família Liu está em perigo. Se ele perder a noiva, Leng Qingyu, que é seu apoio, então seu destino será ver o chá de leite que Liu Zixuan lhe ofereceu. Os belos olhos de Leng Qingyu, após um leve brilho, ele ainda estendeu a mão e pegou o chá de leite. Comparado a Liu Zixuan, que gosta de se exibir, ele na verdade não gosta muito de ser o centro das atenções. E a maior parte da razão pela qual ele foi à casa dos Liu também foi por causa da amizade que construíram ao longo de mais de 10 anos. Quando Zhu Piao ouviu que Liu Zixuan estava sendo atacado, e que ele deveria ser expulso, ele quis defendê-lo, e lidar com aqueles que o estavam intimidando. Embora o que aconteceu na casa dos Liu tenha diminuído muito sua impressão sobre Liu Zixuan, afinal, os dois cresceram juntos desde pequenos. Aqueles pequenos momentos ao longo de mais de 10 anos não são fáceis de deixar para trás. Mesmo que Shu não goste de ser o centro das atenções, mesmo que não gostasse especialmente de Milk Teia, ainda assim, ele aceitou com cautela por causa da outra pessoa. Vendo Leng Qingyu pegar o Milk Teia de Liu Zixuan, os alunos que não sabiam a verdade novamente surgiram gritos de alegria. Neste ambiente de alta pressão dia após dia, ter uma cena doce como essa para aliviar o estresse, eles naturalmente também estavam muito dispostos a ver. Muito menos por causa disso, eles ainda podiam beber chá de leite grátis de vez em quando, recebendo os aplausos de todos os estudantes. Os cantos da boca de Liu Zixuan se curvaram inconscientemente. Ao mesmo tempo, quando olhou para Jian Ying na fila de trás, também não pôde evitar uma expressão de sarcasmo. Mas no segundo seguinte, seu olhar foi atraído por Shen Shu ao lado de Jian Ying. Atração profunda. Capturou. Sorriso brilhante e aparência adorável. Instantaneamente, fez com que o olhar de Liu Zixuan não pudesse se mover nem 1 milímetro. Ao mesmo tempo, no coração de Liu Zixuan também surgiu um plano brilhante. Quando o leite de chá chegou à mesa de Jian Ying e Liu Zixuan entregou o leite de chá para Shen Youshu. Este colega. Você é novo aqui, não é? O temperamento do colega Jian Ying não é muito bom. Pode ser que você tenha que se esforçar. Desde que encontrou uma desculpa adequada para enganar Qin Gyu, o medo que ele sentia em relação ao vídeo de Jian Ying também estava diminuindo rapidamente. E, de alguma forma, parecia haver uma voz lembrando que aquele vídeo já havia desaparecido. Sob a combinação dessas duas coisas, ele poderia ter coragem de pular na frente de Jian Ying e continuar com suas travessuras, sem mencionar que a irmã mais velha logo voltará para apoiá-lo. Apenas diante da gentileza de Liu Zixuan, Shen Youshu, no entanto, não deu nem uma olhada. Apenas se escondeu ao lado de Jian Ying. Ao mesmo tempo, aquelas pequenas mãos macias também puxaram inconscientemente a borda da roupa do jovem. Este ato da jovem, pode-se dizer que expressou perfeitamente as palavras miserável e adorável, de maneira vívida. É sabor de matcha? O sabor do chá é bem forte, hein? Após perceber a ação de Shen Youshu, Jian Ying deu um tapinha nas costas da mão do outro. Em seguida, ele usou um tom brincalhão. Para Liu Zixuan, ele disse: ouvi dizer que este multimídia pode projetar vídeos. Justo agora, eu queria testar a função de conexão Bluetooth do celular. O que você acha? Já que você, Liu Zixuan, quer brincar, então eu vou brincar com você. Mas ao ver a aparência confiante do outro, acredito que algum cachorro deve ter contado a ele sobre o vídeo. Mas mesmo assim, ele ainda quer tentar uma fraude. Esse garoto, você ouviu o que o Jian Ying disse? O olhar de Liu Zixuan passou por um breve momento de pânico, e logo voltou ao estado de calma. Como diz o ditado, a pessoa que mais te conhece, muitas vezes é o seu próprio adversário. Embora os dois tenham passado muito tempo juntos, mas Liu Zixuan também conhece a personalidade de Jian Ying. Se a outra parte ainda tiver, se tiver um vídeo, neste momento, provavelmente agirá como quando se encontrou com Leng Qingyu pela primeira vez. Agirá diretamente. Como poderia ainda estar aqui perdendo tempo comigo? Ao pensar nisso, o canto da boca dele levantou-se em um leve arco quase imperceptível. Em seguida, ele soltou silenciosamente a mão que segurava o chá de leite. No segundo seguinte, o chá de leite espirrou e se espalhou pelo chão. Ao mesmo tempo, também molhou completamente as calças e os sapatos de Liu Zixuan. Colega Jian Ying, não é nosso primeiro dia nos conhecendo. Se você não gosta de mim, pode dizer diretamente. Por favor, não me trate assim, tudo bem? O estigma, ao ouvir a voz triste de Liu Zixuan. O incidente da turma inteira também se concentrou aqui, especialmente ao ouvir o que Liu Zixuan disse. Já o conhecia.
Não use esse tipo de palavras para me intimidar. Todos olharam para Jian Ying. Seus olhares ficaram estranhos. Comparado a um estudante que acabou de transferir, eles naturalmente acreditavam mais nas palavras de Liu Zixuan. Até mesmo alguns dos alunos que já receberam favores de Liu Zixuan já começaram a ser alvo das ironias frias de Jian Ying. Como por exemplo, não esperava que parecesse um bom aluno, mas por trás é um idiota que intimida os outros. Pare, 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 você é um homem grande. Não precisa ficar chorando como uma garota. Está chorando? Ignorando os sons barulhentos ao redor, Jian Ying ainda estava impassível, a mão apoiada no queixo, com desejo. O rosto também exibia uma expressão de quem estava ansioso para ver o espetáculo. Observando Liu Zixuan, você diz repetidamente que eu estou te intimidando. Então, por favor, me diga como eu te intimidei. Já que você, Liu Zixuan, quer se exibir, então, que ele se torne naturalmente uma grande bola. Você não quer que essas pessoas me isolem? Então eu vou te deixar experimentar as consequências. Isso se chama colher o que se planta. Embora ele não precise disso, a aprovação dos colegas de classe que ele manipulou. É isso que Nini fez. Esse tipo de coisa excessiva. Por que você ainda precisa me pressionar assim? Enquanto falava, Liu Xuan percebeu pelo canto do olho. Viu que Shen Qingyu estava vindo nessa direção. Assim sendo, ela discretamente apertou a mão com força, fazendo a cabeça baixar. Adotou uma expressão de grande injustiça. Não posso deixar de dizer. No caminho do chá verde, Liu Zixuan já encontrou seu próprio estilo. Não é que a frieza de Qingyu acabou de chegar ao fundo da sala? Ao ver seus olhos vermelhos e a marca vermelha na sua mão, instantaneamente, seu rosto ficou sério. Jian Ying, você está sendo exagerado. Zixuan só queria aliviar a relação entre vocês. Como você pode fazer isso com ele? As palavras de Leng Qingyu, como se estivesse declarando a verdade dos fatos, colocou Jian Ying diretamente na posição de agressor. E se Jian Ying admitisse neste momento, ele, sem dúvida, será alvo de toda a turma. Colega Leng, como eu o tratei? Enquanto falava, Jian Ying também se levantou da cadeira, olhando de cima para baixo para as duas pessoas à sua frente. Graças ao fato de frequentemente ajudar o velho Jian a pescar, em comparação com seus colegas, o corpo de Jian Ying se desenvolveu de forma mais robusta. A altura de 1,80 m, junto com um corpo musculoso, fez com que muitos alunos ao redor, que antes estavam sussurrando, instantaneamente fechassem a boca. A maioria das pessoas é egoísta, e ao chegar ao terceiro ano do ensino médio, eles não querem se prejudicar ajudando os outros, e afetar seus próprios estudos. O que você quer fazer? Ao ver Jian Ying se levantando de repente, Liu Zixuan recuou instintivamente 2 passos, e se escondeu atrás de Leng Qingyu. Se você ousar levantar a mão, quando a irmã mais velha voltar, ela definitivamente não vai te deixar em paz. Quando eu disse que ia partir para a violência, eu só quero esclarecer essa situação. Ao ver Liu Zixuan se escondendo atrás de Leng Qingyu, Jian Ying desdenhou, e soltou uma risadinha. Mas essa sua manobra de se esconder atrás de uma garota,